Hello, hello. Estamos ao vivo? Deixa eu ver. Ok. Depois a gente vai ter que começar o show. Ok. 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 Viva, pessoal. Pronto, pelos vistos o Tom acabou por ter um problema de última hora e já de volta. Oh, galera, boa noche, galera, boa noche. Retomando, galeras, es lo que acontece con las transmisiones ao vivo. Entrando así en el contagio de atrás y se fue el internet de casa. Ya nos tinha acontecido en Brasil, agora nos dá a bienvenida ao Peru, né? Que hoje estamos transmitindo desde Peru, muito contente e vamos, bora. Silêncio, sem mais delongas. Eu gostaria que você se apresentasse algo assim, um briefing de lo que para aquelas pessoas que não conhecem a Silêncio, né? Sabemos que você tem já muitos seguidores, muito contato aí com o personal daqui do Brasil e também, por que não, de Angola e de todo o mundo, né? Ok. Prontos, boa noite, pessoal. Eu sou o Silésio Carvalho, sou um engenheiro de redes, CCIE, pela Cisco, e tenho atuado em redes, segurança de redes, já há mais de uma década. E nos últimos tempos tenho estado pronto, a criar conteúdo online nas plataformas como LinkedIn, YouTube, pronto, Cisco Community e outras redes sociais, de formas a educar o pessoal que queira entrar em networking, tecnologia, ou para aquelas pessoas que já trabalham nessa área e querem de alguma forma alavancar a sua carreira. Pronto, basicamente este é o meu perfil resumido. Muito obrigado, Silêncio, e é bem-vindo aqui, mas hoje vai haver turbulência, né? Por isso que Silêncio até ficamos sem internet. Hoje você vai arrasar com todo esse conteúdo, cara, que eu já vi, né? Então... Sim. Deita um cheirinho. Tem um cheiro, né? Então eu fiquei super feliz, cara, com o que vai acontecer nesta noite com todo esse conteúdo top. Então, vamos que vamos, Silêncio. Prontos, como eu disse, né, de acordo com a apresentação que nós fizemos,
A ideia de hoje é mãos na massa, ou seja, configuração de uma rede para aquilo que é denominado Small Office Home Office, ou SOHO. Eu vou usar aqui a minha pen, vou usar algumas terminologias típicas do mundo de redes, de infraestrutura, e o objetivo principal é pegar todo aquele conhecimento técnico que normalmente as pessoas têm, mas não conseguem usá-lo no dia a dia, quer seja para implementação de projetos, quer seja para troubleshooting de problemas que acontecem na empresa, ou mesmo para aquelas pessoas que ainda estão a caminhar aí no CCNA ou estudos de rede básico, mas não conseguem entender como aplicar aquele conhecimento prático. Então, eu trouxe um use case aqui para simulando se fosse a tua empresa, né? A empresa está a crescer e vai nos ser apresentado um requisito de negócio e nós, nesse momento eu vou atuar como um engenheiro de projeto, um engenheiro de redes e vamos procurar implementar essa solução de redes. Agora, o que eu pedi ao pessoal que nos está a acompanhar, tal como eu referi também no LinkedIn, é que, se puder, acompanhem usando o Cisco Packet Tracer, e nós vamos usar o Cisco Packet Tracer pelo facto de ser acessível a todos, é gratuito, podem baixar diretamente a partir de Cisco NetAcad, e vamos procurar implementar as tecnologias referidas aqui no documento, que ainda não sei quais são, vamos procurar identificar que tecnologias é essas, mas sempre procurar usar as tecnologias que irão resolver o problema do cliente. Como eu referi, não é só configurar, mas é usar a configuração, usar a solução adequada ao problema que nos é apresentado. Então, espero que todos tenham a caneta na mão, o Packet Trace aberto e, Tommy, eu vou pedir que, por favor, acompanhes aí no chat, que eu vou lançar algumas questões, eu não sei se eu tenho como acompanhar aqui, mas a ideia... Mas aí eu vou estar aqui do suporte seu hoje. Hoje eu sou o secretário aqui com todas as informações. Agradecido. Vai ser promovido no final do programa. Amém. Então, o que é que eu quero? Eu quero que seja algo interativo. Não parecer aqui o professor chato, né, que cospe, e o pessoal fica aí simplesmente a assistir pela televisão. Então, eu vou lançar determinadas questões e eu espero que o pessoal participe respondendo, ok? Aí no chat. E não tenham receio de errar. Pensem como se estivessem, de facto, a trabalhar comigo lado a lado e vamos ver se as vossas respostas chegam próximos, se são mais corretas ou não para aquilo que eu vou implementar, ok? E algumas das perguntas que eu farei, vou depender da vossa resposta para implementar a solução. Então, no final desse programa também, eu vou partilhar aqui o documento e provavelmente o ficheiro também do Packet Tracer, apesar de eu recomendar que vocês façam essa rede do zero, que assim vai ser mais desafiante e aprenderão muito mais. Ok, vamos lá começar. Pronto, o projeto é esse. Temos aqui a empresa... Compartilha, por favor, silêncio, que não estou vendo ainda. Como? Partilha aí a documentação. Sorry. Galera, e só para deixar uma coisa bem doida, né? Porque muitas vezes nos queixamos que não temos máquina potente para correr o GNC3 e Pinelaf, cara. Hoje vamos fazer todo com Packet Tracer. Para quem duvida que não se pode fazer muitas coisas em Packet Tracer, Silêncio hoje nos vai dar uma ensinança muito bacana. É isso. E, só para dar aqui um exemplo vivo, antes de começar a trabalhar em redes, eu já usava o Cisco Packet Tracer. E eu posso vos confessar que foi a ferramenta que melhor me preparou para começar mesmo a meter mão na massa em redes. Isso já há mais de uma década. Na altura, os equipamentos de virtualização não eram tão acessíveis como são agora. Então, pessoal, usem o Packet Tracer. Eu ainda uso o Packet Tracer no dia a dia.
apesar de usar outros simuladores, mas o Packet Tracer, tu tens menos barreiras para começar a usar, ok? Então, vamos lá ver aqui o nosso projeto. Pronto, o nome do cliente é o Tom International Media Company, e nós precisamos entregar esse projeto até hoje, ao final do dia, ok? Hoje é dia 16. Gostei do nome, hein? Gostei do nome, hein? Tom International Media Company. A empresa vai crescer, não é? Então, vamos já implementar uma sede aqui em Portugal, uma filial, não é? Pronto. O projeto tem um custo de 12 mil euros. A empresa Tom International Media Company é uma empresa em rápido crescimento no leste do Peru, com mais de 2 milhões de clientes globalmente. A empresa lida com serviços de multimídia, marketing digital, que basicamente são operados a partir da sede, no Peru. A empresa pretende abrir uma filial em Portugal, na cidade de Lisboa. Portanto, a empresa precisa de jovens graduados em TI para projetar a rede para a filial. A rede deve operar separadamente da rede da sede, sendo uma rede pequena. A empresa possui os seguintes requisitos durante a implementação. Pessoal, para contextualizar, toda e qualquer informação que é passada pelo cliente, nós devemos começar a interpretá-la em qual seria a tecnologia mais adequada para o cenário. Nesse momento, na minha cabeça, já começam a surgir algumas coisas e alguns nomes, que depois eu vou esmiuçar também convosco, mas qualquer informação que nos é passada num Business Requirement, nós devemos procurar traduzir para a tecnologia a ser aplicada. Pronto, eles dizem aqui os requisitos. Precisamos usar um roteador e um switch da marca Cisco. Eles têm 3 departamentos: administração TI, finanças, recursos humanos e atendimento ao cliente e recepção. Cada departamento precisa estar em redes VLAN diferentes. Cada departamento deve ter uma rede sem fio para os usuários. Deixa-me ver aqui algumas coisas. Os dispositivos na rede devem obter endereços IPv4 automaticamente, ok? Os dispositivos em todos os departamentos precisam se comunicar entre si e deverá ser usada a rede LAN 192.168.1.0. Pronto, aqui tem um typo, mas isso depois eu irei corrigir. Ok. Já começam a surgir aqui algumas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui 2 equipamentos, ok? Está a ser específico quanto ao equipamento e quanto ao vendor. Existem 3 departamentos, ok? Nada demais. Cada departamento precisa estar em redes VLAN diferentes. Redes VLAN diferentes. Layer 2, Layer 3. Cada departamento deve ter uma rede sem fio para os usuários. Ok, isso significa que provavelmente eu tenho que usar wireless. E eu tenho que começar a pensar quais são os equipamentos que eu posso usar que suportam wireless. Ok, os dispositivos na rede devem obter endereços IPv4 automaticamente. Ok, IPv4 e automaticamente. Então, provavelmente eu tenho que usar aqui algum serviço que faça essa atribuição de endereços IPv4 automaticamente. Aí uma questão para o pessoal que nos está a acompanhar. Qual seria o serviço que eu poderia usar para essa finalidade? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui, de certa forma. Tom, como é que está em termos de resposta? Tranquilo, está tranquilo aqui. DHCP. DHCP, ok, exato. Muito bem, deixa eu meter aqui. DHCP. Pronto, DHCP é um serviço que pode ser configurado em servidores, em roteadores ou em switches, mas basicamente é um serviço. Ok. Os dispositivos em todos os departamentos precisam comunicar entre si. Ok. Precisam comunicar entre si, mas precisam estar em VLANs diferentes. Isso parece não bater certo. Ok? Pronto, já vamos voltar a isso. Deverá ser usada a rede LAN 192.168.1.0. 1.0. Não disse máscara, não disse nada. Ok, tá bem. Vamos voltar a isso. Já deu para identificar algumas coisas. Depois eu vou voltar a esses requisitos. Ok? Vamos ir ao detalhe. Como engenheiro de rede contratado, nós devemos projetar e implementar uma rede considerando os requisitos acima. As tecnologias a implementar.
Devemos criar uma rede simples usando um roteador e um switch de camada de acesso. Okay? Conexão de dispositivos de rede com cabeamento correto. Criação de VLANs e atribuição de VLANs às portas. Subdivisão de subredes em endereçamento IP. Configuração de roteamento inter-VLAN como router on a stick. Não sei bem o que é isso, mas já vamos ver. Configuração do servidor DHCP. E especifica aqui roteador como servidor DHCP. Ok? Configuração de wireless LAN ou rede sem fio, ponto de acesso Cisco, configurações de equipamentos, teste e verificação da comunicação e da rede. Ok. Prontos, já temos muita informação, já conseguimos começar a ter alguma ideia de como implementar essa rede. Se eu pegar aqui, deixa-me lá ver, acho que até aqui, vamos lá começar a identificar algumas coisas. Deixa-me fazer o scroll. Na verdade, eu posso apagar isso e fazer de novo. 3 departamentos: administração e atendimento. Pronto. Na minha cabeça, eu estou a ver que eu terei algo assim. Pronto. Eu vou dizer administração e IT, ADM. Eu estou a falar uma coisa, estou a escrever outra. ADM, IT. E eu preciso ter finanças e recursos humanos, ou somente meter aqui RH. E atendimento ao cliente e recepção. Ok. Recepção. Ok. Tenho 3 departamentos. Cada departamento precisa estar em redes ou em VLANs diferentes. Ok. Quer dizer que eu vou ter aqui uma VLAN X. Aqui terei outra VLAN Y. E aqui eu terei uma VLAN W. Os dispositivos, cada departamento deve ter uma rede sem fio para os usuários. Rede sem fio, quer dizer que eu preciso usar, eu vou usar a tecnologia wireless. Para usar a tecnologia wireless, existem diferentes equipamentos que eu posso usar na tecnologia wireless. Eu tenho access points e que mais? O que mais é que eu posso usar para wireless? Vamos aí, galera, vamos aí a responder. O que é que eu posso usar para wireless, pessoal? O que é que eu posso usar para wireless? Eu sei que eu posso usar um AP. Tem mais um equipamento que me permite gerir APs. Qual? Álvaro nos está falando que tem um controlador aí, WLC. Ok, um WLC, um Wireless LAN Controller. Ótimo. Ok, prontos. Vou precisar usar um Wireless LAN Controller. Será que eu vou precisar? Deixa-me lá ver. Ele disse algo sobre um Wireless LAN Controller? Não, não disse nada. E só para fazer aqui um certo contexto. AP e WLC. Os access points são equipamentos como se fossem switches para as redes wireless. E o WLC, ou Wireless LAN Controller, é o equipamento de gestão de APs. Ou seja, numa rede em que eu tenha vários APs, dependendo da dimensão, eu poderei ter que usar Wireless LAN Controllers para melhor gerir os APs. Ao passo que, numa rede em que eu tenha poucos APs, eu posso fazer a gestão dos mesmos individualmente. Ok? Essa é a grande diferença entre APs e Wireless LAN Controllers. Continuando, os dispositivos na rede devem ter endereços IPv4 automaticamente. Já vimos aqui que ele diz que tem que usar um roteador como servidor de HCP. Então, eu diria que eu teria aqui um router. Dizer que aqui tem um router. Ok? E esse router eu tenho que habilitar o serviço de HCP. O que mais? Os dispositivos precisam se comunicar entre si, ou seja, eles precisam estar em redes diferentes, mas precisam comunicar entre si. Ou seja, eles precisam ter um gateway comum. E esse gateway precisa ter acesso a todas as redes. Nesse caso, eu posso dizer que o meu gateway poderá ser o router. Ok? Então, o router vai ser o meu gateway. E deverá ser usada a rede 192.168.1.0. E essa é a parte em que vamos procurar estender um pouco mais. A rede 192.168.1.0. Eu tenho 2 requisitos aqui que é preciso procurar cumprir.
cada departamento precisa estar em redes diferentes, em VLANs diferentes, e eu só tenho um endereçamento. Qual é a melhor opção para poder alocar cada departamento na mesma rede, sendo que eu só tenho uma única rede, o gajo me deu a subnet. Qual é a solução? Qual é a opção? O que é que vocês acham? Galera, eso cuando yo estaba aprendiendo a hacer esa parada, falaba así, caraca, ¿cómo es que yo entiendo ese jeroglífico ahí de silencio todo? Mi inicio con eso fue dolor de cabeza, ¿viu? E aí, galeras, o que acham aí? E o facto, Tom, é que essas questões são feitas até hoje e muita gente, muitos profissionais, eu conheço, não conseguem responder. Okay? Opa, E são Álvaro já conceitos está falando básicos. aí. Desculpa, silêncio. Força. Álvaro está falando segmentação. Segmentação. Como? Tem um outro nome? Segmentação. O que é segmentação? A Albertina também está falando aí, segmentação. Ok, mas o que é segmentação? Tá indo a resposta aí. CIDODMIN-BR, segmentar com redes, subredes, CIDR. Já deu, já aí. Ok, estamos quase. Ok. Isso é do livro. Isso, ok. Estamos quase, falta mais uma terminologia aí. Faltar uma. Vai E faltar aí, uma. alguém chuta aí? Aqui não, ninguém falha, né, silêncio? A gente tem que lançar aí bala e ver se dá ou não. Variable Length Subnet Masking. Né? Meu amigo, essas duas coisas deram dor de cabeça demais aí, silêncio. Epá, eu tive... Para aprender isso, eu sofri, viu? É sofrido. Eu sofri quando, cara, eu passava horas e horas até que eu encontrei um amigo. Falou assim, cara, tu vai aprender logo como você faz essa parada. E até o dia de hoje aí gravei já na minha cabeça. Tem de ser, tem de ser. E só para contar aqui uma história. Eu estava numa intervenção eu era o técnico de redes e tinha um colega da área de administração de sistemas. O pessoal de sistemas não entende muito de redes, não entende nada de redes. E no data center não havia internet. Nós precisávamos atribuir o IP de uma subnet. Não havia internet, nós precisávamos calcular qual era o gateway daquela subrede. E, das duas, uma. Ou ele saia do data center e depois havia várias secções de segurança para ir calcular o endereço daquela rede, ou calculava na hora, e foi o que eu fiz. Eu fiz lá o cálculo, a rede é essa, blá, blá, blá. Tipo, como é que se faz isso? Porque o pessoal de sistemas não aprende isso. Então, pessoal, isso é um conceito básico de redes, como o Tom estava a falar, isso, no princípio é difícil, mas a prática leva a maestria. Então, quem não tinha conhecimento, quem já esqueceu, eu também não tenho todos os pormenores básicos de cabeça, mas pelo menos até o último teto eu procuro manter isso na cabeça e o procedimento, porque poderão estar numa situação em que vocês precisam fazer subredes e há coisas que vocês conseguem fazer de cabeça sem recorrer à internet ou a uma calculadora. Ok. Exatamente, né? Voltando porque agora as ferramentas, se bem certo, nos ajudam, mas, cara, pode ser que um dia você está em um site muito isolado de todo, está na zona de sombra, e não tem internet, não tem nada. Como fácil para calcular, né, Silêncio? É verdade. Vamos que vamos. Olha, deixa eu te ouvir, Tommy. Vamos que vamos. Eu estou deixando você aí. Ok. Bora. Então, vamos dar sequência, ok? Vamos dividir essa única rede que nos foi dada em várias subredes. E vamos ter que esmiuçar isso aqui mesmo, ao detalhe. Pronto, eu tenho essa rede. Eu vou ter que pegar outra. Tem que pegar outra e depois voltamos a isso. Pronto, eu tenho a rede 192.
168.1.0. Ok. E tenho que dividir essa rede em pequenas sub-redes. A primeira questão: quantos hosts eu preciso em cada rede? Se nós vimos aqui no requisito, ele não diz nada sobre quantos equipamentos precisam estar numa única rede. Ok? Então, isso está a nosso critério. Tendo em conta essa parte aqui pequena, sendo uma rede pequena, eu poderia dizer que essa rede pode ter por aí entre 6 computadores ou 6 equipamentos ativos em cada rede. Ok? Mas para não ser tão pequeno e pensando em crescimento da rede, vamos dizer que em cada rede poderá ter por aí 16, 14 IPs. Ok? 14 IPs. Se eu pretendo dar 14 IPs a cada subrede, quantos bits eu preciso tirar dessa representação aqui para ter várias subredes? E vamos supor que eu decida usar barra 24. Ok? Então, isso nós vamos do mais básico para configurações, para conceitos mais avançados. E, pessoal, eu só estou ainda a desenhar a solução. Ainda não peguei no teclado e não configurei nada. Ok? Isso é só análise e interpretação da solução. Então, eu tenho essa rede 192.168.1.0, o barra 24 para aqueles que já esqueceram. Aqui o barra 24 significa que a minha máscara é 255, 255, 255, 0. Ok? Isso significa que daqui para aqui é a minha rede. E daqui para aqui são os meus hosts. Ok. Daniel está dando um palpite já em silêncio, barra 28 já. Já fez de cabeça. Isso é bom. Isso é bom. Pronto. Agora temos que explicar como é que nós vamos chegar no barra 28. Tá bom, estou a gostar. Então vamos lá. Alguém já acertou barra 28. Okay? Como é que chegou no barra 28? Aqui nós temos 24 bits dedicados para a rede. E aqui tem 8 bits, ok? Dedicados para os hosts. Só que nessa metade nós queremos partir mais. Então, nesta parte, nós queremos dizer que vamos tirar 1, 2, 3, 4 bits para os hosts e vão ficar 1, 2, 3, 4 bits para redes. Recordem-se que 1 são os IPs que precisam fazer o match, para aqueles que conseguem sair de VLSM, ok? Basicamente, eu só quero usar esses 4 bits por host. E a fórmula para saber quantos IPs hão de ser usados é 2 elevado ao número de bits, ok? Menos 2. Trocando isso na fórmula, nós teríamos 2 elevado 1, 2, 3, 4. 4 menos 2, isso daria 16 menos 2, isso daria 14. O 16 é o que eu chamo de jump e o 4 é o que eu chamo de hosts. Ok? Então, tenho 14 IPs utilizáveis. Mas aqui são 16. Por que eu não uso os 16? Porque o primeiro endereço é o de rede. Ok? Vou dizer aqui, eu gosto de escrever português e inglês, mas pronto, vamos procurar manter português. O primeiro endereço há de ser a rede. E o último, quem já escreveu aí? Qual vai ser o último endereço? O último. Tan tímidos ahí. Silêncio. Como? Vamos a esperar um pouquinho aí. Quem responde aí? Aí, Albertina deu já, broadcast. Broadcast, exato. Ok? Álvaro também respondeu. Pessoal, é super importante manter esses conceitos, porque eu digo que 80%, 90% do tempo do administrador de redes é provar que não é um problema de redes, porque por vezes o pessoal de sistemas, de base de dados, de Linux, vão configurar o endereço de broadcast na máquina. Ok?
E se vocês de redes, administradores de redes, não souberem isso, vão estar aí a fazer troubleshooting de um problema que nem é um problema. Pronto, então temos 16 IPs, mas apenas 14 são utilizáveis. Voltando aqui para o nosso endereçamento, nós teríamos 192.168.1.0/28. Espero que agora a pessoa já saiba porque é que estamos a usar o 28, mas eu não fiz a máscara. Já vou fazer a máscara, dei-me um segundo. Agora temos que fazer a máscara, porque ficaram esses 4 bits. Eu também já sei isso de cabeça, mas vamos lá fazer aqui um recap. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só preciso saber, ok, isso está em binário, eu preciso converter isso para decimal. Eu sei que aqui 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7. Isso vai me dar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Ok? Depois, eu já sei que essa parte toda eu não vou usar, porque isso tudo é dedicado para os jogos, só preciso me preocupar com essa parte. Como é que eu faço? Eu vou somando isso tudo. 128 mais 64, isso dá 224, que eu sei de cabeça, não estou a calcular, ok? Mas podemos usar a calculadora. Deixa eu pegar aqui. Ok, tenho 128, não é? Mais 64, isso vai me dar 224. 192. Ah, sim. 128, 192, 224, 240. Certo. Ok. Tenho 128. Tenho 64. Depois tenho 32. Deixa eu fazer aqui mais 32. Ok. E agora mais 16. Ok. E eu tenho 240. Voltando aqui para o nosso mapa. Ou seja, a conversão desse número para decimal há de ser 240. E, como nem sempre, eu não faço isso todos os dias, nós podemos recorrer aqui à calculadora, Programmer, e metemos 240, ok? E vem que aqui a calculadora 240 está em decimal, para binário é esse número. Ok? Está aqui o 240. Ok? Uma revisão básica. É claro que em produção, com o tempo, vocês não vão estar a perder tempo com isso. Mas de quando em vez, eu procuro fazer isso mesmo de forma manual, que é para não esquecer, ok? Eu recomendo que façam mesmo. Isso já está uma confusão, então vamos ver o que é que nós acabamos por ter. Nós vamos ter o endereço. E Silêncio, cada um tem sua própria metodologia, né? Não se estresse aí com a metodologia de Silêncio, de Tommy. Você veja a maneira, o jeito que pode aprender mais rápido, né? Exato. É a dica. Exato. Não há best, esse é o melhor. Não. Faz como tu conseguires fazer melhor em menos tempo e sempre com menos erros, porque também a pessoa pode cometer erros a tentar fazer de forma manual, dependendo da prática que tu tens. Então, já existem ferramentas preparadas para isso. É bom, mas não se fiem tanto na cabeça. Nossa memória foi feita para esquecer, não para lembrar. Ok? Então, vamos lá fazer as nossas redes. Então, eu tirei o seguinte intervalo de redes. A minha primeira rede seria de 192.168.10/28. O meu jump é de 16, então já sei que a minha próxima rede vai começar no 16. Então eu faria isso. 192.168. Esse 8 está um pouco 8. Ponto 116/28. A minha terceira rede seria, eu só fazer 16 mais 16, eu teria 32/28. Silêncio, estão falando sua frase aqui, hein? Como disse Silêncio. Keep it simple, keep it stupid. Stupid. Não complica. Nuestro amigo Samuel aí, relembrando suas frases. É verdade. É verdade, não complica. Se der para facilitar, não complica. Ok? Agora, quantas redes eu preciso?
Vamos voltar ao nosso requisito. Pessoal, é sempre para atender o requisito do projeto. Não é para fazer show-off. Eu tenho 3 departamentos e eu preciso de redes para esses 3 departamentos. Então, eu vou trazer aqui o Notepad, que assim acaba por ser mais rápido. Vamos dizer que eu preciso 192, 168.028. Salvar o tempo aqui, 16, 32, 16 mais 32, isso vai me dar 8, vai me dar 4, ok? E isso já não me interessa. Por quê? Eu posso dizer o seguinte, essa primeira rede, deixa-me ver, eu vou dar ao departamento de TI, que é a administração, ok? Aqui, essa segunda rede, eu vou dar aos recursos humanos. Aqui, essa terceira rede, eu vou dar a recepção. Ok? Isso fica aí. Não preciso. Nessas redes, eu tenho um Layer 3 para cada departamento e agora eu preciso do Layer 2. O Layer 2 são VLANs, eu posso usar o seguinte, eu posso dizer que a VLAN, só porque sim, vou começar do número mais baixo, VLAN 2, eu vou atribuir ao departamento de TI e vou dar sequência a VLAN 3 e aqui a VLAN 4. Ok? Tenho as VLANs, tenho o Layer 3, que mais? Cada departamento deve ter uma rede sem fio, já voltamos nisso, já voltamos nisso, já voltamos nisso. Ok. Gateway de cada rede. Keep it simple. O gateway, vamos dizer que o gateway é o primeiro IP. Só porque sim. Poderia ser o último IP? Poderia. Mas isso varia de acordo as práticas em cada empresa. Nesse caso, para esse projeto, nós vamos usar o primeiro IP. Ok? Então, eu usaria aqui o gateway, o IP 1.1. E só porque sim, eu consigo copiar aqui. E aqui. Aqui o próximo IP seria 17 e aqui seria 33. Está feito. O que mais é que eu preciso? Acho que mais nada. Tem o Layer 2, tem o Layer 3, tem o Gateway. Acho que só falta começar a desenhar a minha rede. Até aqui acho que estamos todos a acompanhar, não é? Tem alguém perdido aí no chat, Tom? Não, não, ainda não. Só já perguntando se vai ficar gravado e disponível. A mayor dúvida fica. sempre, Silêncio, é a interpretação das necessidades, né? E também pensar no futuro, né, Silêncio? Falar com o cliente, né? Que ele não somente vai ficar com essa rede que daqui a 3, 5 anos você poderia modificar e por que você deveria utilizar essa barra 28, barra 24 e por aí vai a história, né? Prontos. A prática diz que não convém estar muito restrito quanto aos requisitos. E do ponto de vista de arquitetura, diz o seguinte: o cliente vai pedir um Ferrari, mas tu também não vais dar um Volkswagen, mas procura dar algo aí no meio, um Toyota, um Hyundai, mas sempre atendendo às necessidades do cliente e à tecnologia e os recursos que tu tens para implementar as coisas. E algo que eu gostaria que vocês entendessem é que nós, em termos de funções práticas numa empresa, nós estamos a navegar sobre diferentes funções do tipo, normalmente numa empresa segmentada, essa parte que nós estamos a fazer da análise e interpretação dos requisitos do negócio seria feita pelo arquiteto de rede. O arquiteto de rede é aquela pessoa que não precisa saber configurar. Ele precisa entender da tecnologia e pegar nos requisitos do cliente e traduzi-los para uma solução técnica. Depois teria uma outra pessoa que seria o engenheiro, normalmente a pessoa mais especializada na configuração. Ele consegue também interpretar aquilo que o arquiteto acaba por desenhar, acaba por sugerir, mas não quer dizer que ele vai implementar aquilo que o arquiteto também desenhou, porque ele
O engenheiro é a pessoa que tem contato com o equipamento físico, com as tecnologias propriamente ditas, versus o arquiteto. Pronto, o engenheiro ele irá preparar a configuração, que é a segunda parte nós veremos, e por fim, em algumas empresas, existirá uma terceira pessoa, que seria o técnico de redes, que é aquela pessoa que pega no router, pega nos equipamentos e vai instalar, ok? Outras empresas, elas têm essa função toda agregada numa só pessoa, ok? Então, o que eu queria mostrar é que nós podemos navegar sobre essas diferentes áreas e em cada função as skills são diferentes, ok? Caso alguém trabalhe como helpdesk, alguém trabalhe como técnico de redes, alguém trabalhe como engenheiro, como arquiteto, há essa ligeira diferenciação de funções e nós vamos procurar mostrar todas elas hoje, ok? Prontos, eu já tenho a minha solução, tenho o Layer 2, tenho o Layer 3, agora fisicamente, como é que eu vou ligar esses equipamentos? Eu já sei algumas coisas. E vão ver que o desenho vai ser muito próximo daquilo que nós vamos implementar. Pronto. Eu já sei que eu vou precisar de um router, ok? E normalmente os routers estão ligados à internet, ok? E nós usamos aqui a descrição ISP, Internet Service Provider, ou podemos usar iNet, ou net, ok? E essa nuvem significa que nós não sabemos o que está aí. Quem tem vários equipamentos, não nos interessa. O que nos interessa é, a partir daqui, para dentro. Esse router, ele precisará estar ligado num switch, faz parte do requisito do negócio, ok? E esse switch, ele precisa segmentar, ou precisa ter cabeamento até os diferentes departamentos. Aqui é um meio que já estou a visualizar como serão feitas ligações físicas no escritório, mesmo propriamente dito. Então, eu iria usar um cabo, ok? RJ45, CAT6, CAT7, whatever, para ligar até o departamento de IT. Estou a pensar em inglês, IT. Estou a usar TI. Pronto. Só manter isso uniforme. TI. Ok? Teria o departamento de TI e eu teria aqui também o departamento de recursos humanos. Acho que eu estou a escrever em... Deixa eu só manter isso aqui uniforme. Recursos humanos RH. É isso. Eu estou a escrever HR. Deixa-me pagar isso. Oi. Ok. Recursos humanos. Ok. E teria mais um cabo a ligar no departamento da recepção. Ok? Recepção. Ok. Aqui eu já sei que eu usaria a VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Tudo bem. Mas nesse diagrama eu quero fazer a representação física das coisas. Eu tenho um cabo e eu aqui preciso algo. Tem algo que eu preciso instalar aqui. Push. Normalmente isso é para cima. Ok? Eu teria aqui os meus APs. Ok? Os meus APs ligados aqui ao switch. E aqui o meu AP ligado no switch. Só porque sim, vamos imaginar que em cada departamento tem determinados equipamentos, porque eles disseram aqui configuração dos equipamentos, teste de verificação da comunicação de rede, mas não disseram que tipo de equipamentos se tratam. Então, vamos idealizar que seja, por exemplo, na recepção, quando chegamos numa recepção, eles devem ter uma impressora. Vamos meter aqui uma impressora, vamos usar uma impressora cabeada. Se eu vou usar uma impressora cabeada, uma impressora partilhada na rede, convém que eu tenha mais um cabo de rede aqui. Convém que eles tenham um computador. Vamos usar um portátil, só porque sim. Então, esse portátil precisa ter aqui uma placa wireless. Eu acho que é suficiente. Recursos humanos. Recursos humanos também imprimem muito papel quando querem demitir as pessoas e tudo mais. Vamos meter aqui a rede cabeada também. Vamos meter um portátil. Ok. Vamos meter aqui uma placa wireless. O pessoal de IT
Normalmente esse pessoal só usa portáteis, ok? E como os gajos são armados que são da área de tecnologia, até tem um tablet, ok? Vamos meter um tablet aqui. Prontos. Eu teria essa ligação. Um switch, um router, 3 APs, 2 impressoras, 3 portáteis, um tablet, ok? Em arquitetura de redes, isso é denominado como estar a fazer o... Existem duas terminologias, o High Level Design e o Low Level Design. Só que puder, olha, dar uma leitura nisso, eu estou a trocar as coisas. High Level Design. E nós temos também aqui o Low Level Design, ok? E em determinados projetos também poderão ter determinadas terminologias, mockups e tudo mais, mas nós estamos a ver nesse momento é o desenho, é alto nível e é o diagrama físico da minha rede. Eu posso ter um diagrama físico em que eu espelho as ligações físicas e eu posso ter um diagrama lógico em que eu represento os serviços a serem utilizados. Por exemplo, num diagrama como esse, em que eu só tenho a visualização física, eu poderia ser muito mais pormenorizado ao ponto de dizer, aqui eu vou usar a porta Gigabit 01, e aqui eu vou usar a porta Fast Ethernet 01, aqui seria Fast Ethernet 02, aqui a Fast Ethernet 03, aqui a Fast Ethernet 04 e aqui a Fast Ethernet 05. Aqui, esta porta para a internet seria a porta Gigabit 00. Isto é só desenho, nada de configuração. Ok? Tem o desenho, tem a minha topologia, eu acho que é isso. Vamos instalar os equipamentos, ok? Silêncio, outra Diz. dica aí. Normalmente não vai encontrar documentação na empresa que você vai, então é uma oportunidade grande aí para mostrar aí a seu chefe, supervisor aí, ser proativo. Exato, É boa exato. oportunidade. Grande ponto que tu mencionaste, Tom. E, pessoal, normalmente, eu sei isso por experiência, o pessoal de redes não gosta de desenhar, não gosta de fazer a documentação. E deixem-me vos dizer o seguinte, o que tem de mais valor em qualquer empresa, na área de redes, é a documentação. Se tu tiveres a documentação atualizada, tu consegues rapidamente entender como funciona a rede, ok? E quem entende a rede, entende do negócio. Eu uso essa máxima até hoje, desde que eu comecei em redes. Por entender redes, me permitiu entender como as empresas funcionam. Porque, se vocês pararem para pensar, todo o negócio da empresa passa por redes. Se precisam de ter acesso à internet, se precisam aceder a uma base de dados no data center, se precisam aceder a uma firewall, passa sobre redes. Então, se tu tiveres a rede da empresa na palma da tua mão, se tu conheceres como a rede funciona, tu entendes como a empresa funciona. Tu consegues entender quais são os pontos críticos da empresa. E tu consegues te posicionar melhor para ver quais são os pontos que de facto precisam agregar mais valor à empresa. Ok? E também isso vai permitir com que tu te destaques na empresa, porque se fores a pessoa que alimenta, que trata, que mantém a documentação, podes crer que terás aí o ovo de ouro da empresa. Ok? Então, é um bom ponto aí que referiste, Tom, e eu sugiro ao pessoal que tenham isso muito em conta. E não têm noção do quão benéfico isso pode ser para a vossa carreira, onde quer que vão. E também, desenhar a rede vai vos ajudar muito mais rapidamente a entenderem como as coisas funcionam, quais são os serviços que estão configurados, quais são os serviços que deveriam estar configurados. Milhões de vantagens. Então, super recomendo que vão desenvolvendo essa prática. Ok.
Já temos o nosso desenho físico de como a coisa vai ficar. Vamos começar a implementar isso. Então, vou entrar aqui no Packet Tracer. Super simples, para quem não usa frequentemente o Packet Tracer. Eu tenho aqui os equipamentos de acordo ao tipo e eu vou reduzir isso aqui para termos os requisitos aqui ao lado. Só porque sim, eu vou usar quaisquer modelos, mas na prática, num projeto real, com a experiência, vocês vão identificar quais equipamentos usarem. Isso, como eu disse, se estiverem na função de arquiteto ou de engenheiro ou de técnico, poderão não ter essa possibilidade, mas de acordo com a função, vocês poderão escolher o tipo de equipamento a ser instalado. E outros equipamentos são melhores do que uns em função das necessidades. Ok, neste caso, só porque sim, eu vou pegar o 2911, que eu gosto do 11. Eu vou pegar um switch qualquer, vou pegar o 2960. E eu vou pegar aqui mais um router qualquer, então 2911, para representar aquela nuvem. Vem que eu estou a desenhar a rede, ok? Tal como eu fiz no desenho. Estou a implementar a rede. Eu vou precisar dos 3 departamentos. Então, aqui eu terei um dos departamentos com um switch, não, com um access point. Para access point, eu vou aqui em wireless devices. Eu vou pegar qual? Pegar um lightweight access point. Ou deixa-me lá. Eu vou pegar um access point PT. Melhor. E eu depois hei de pegar o outro modelo. E eu vou pegar 3 access points, porque são 3 departamentos, ok? E eu vou precisar de 3 portáteis. Deixa eu pegar aqui. Se eu pressionar na tecla Control, eu posso adicionar vários equipamentos sem precisar fazer o drag and drop novamente. Depois, utilizando a tecla Escape, ele solta o objeto, mas eu queria o portátil. Só porque sim, eu cismei com o portátil. Vou pegar o portátil, 1, 2, 3. E eu preciso das impressoras. Preciso 1, 2 impressoras. E eu preciso de um tablet. Ok? Está feito. Tenho os meus equipamentos. Olha, já está a ligar. Ok? E vamos organizar mais ou menos assim. Só para ficar um pouco bonitinho, vamos usar aqui alguns quadros, só para que visualmente nós possamos diferenciar um departamento do outro. Eu acho que eu posso pegar isso aqui assim. Ok? Deixa-me pegar outro. O verde. Oh, não fez o fill. Deixa-me apagar, fazer novamente, selecionar o objeto, fill color. Deixa eu pegar isso. Acho que há de ser suficiente. Vou trocar a cor. Azul light. Deixa eu agarrar aqui. Ok. E agora o amarelo. Ok. Ótimo. Agora vou arrastar isso para aqui. Deixa-me ver se eu consigo. Tem um delay aqui o aí. espaço. Não precisa de tanto, né? Mas pronto. Meu amigo, tu tá todo um desenhador, viu? Epá, tem que ficar também um pouco bonitinho, né, Tommy? Isso é para a tua empresa, epá. Não dá para fazer um projeto assim só porque sim. Tem que fazer algo mesmo para Tommy, pá. Para estar a pagar 12 mil euros, pá. Pelo menos a cor tem que ser Cara, bonita. esse pensamento é muito massa, né, cara? Você tem que fazer algo como se fosse para você mesmo, como se fosse sua Exato. empresa, né? Exato. Ó, Pá, e o cliente amanhã volta. ou também migra para Mas... outra empresa, né, Silêncio? E você sabe Exato. que a gerência sempre está mexendo-se, né? Sempre, sempre. Mas é pá, faça como se fosse para ti mesmo, não é? É o que se diz. Prontos. Eu tenho os equipamentos mais ou menos organizados. Eu posso até fazer isso aqui. Olha, IT, dando 2 cliques. Aqui é recursos humanos. E aqui há de ser recepção. Recepção. Ok?
Está feito. Agora vamos fazer as ligações. Eu vou aqui em conexões, vou pegar o cabo straight through, passo Ctrl, porque eu vou fazer várias conexões. Só por cima vou começar a partir de cima. A porta 00, normalmente eu gosto de defini-la como uma porta que liga a WAN. A 01 pode ser a porta para dentro. Aqui só porque sim eu vou usar a gigabit entre os dois. E por outros equipamentos eu vou usar as portas Fast Ethernet. Então, uma aqui no Access Point, outra neste Access Point, outra nesta impressora, outra no Fast Ethernet 04 e aqui na outra impressora. Está feito. Está bonito. Ok? Tá a ficar organizado. Ok? Nossa rede está a ganhar vida, está a ganhar cor. Ok, só porque sim, vou mudar aqui o nome para AP IT. E aqui o tablet IT. E o laptop também IT. O outro Access Point, eu vou meter Access Point Recursos Humanos. A impressora, Recursos Humanos. O laptop, Recursos Humanos. O Access Point, isso há de ser recepção. A impressora há de ser da recepção. E o laptop da recepção. Ok? Por que eu não estou a usar TIL? Se tiverem a usar um programa que não seja de língua portuguesa, não convém usarem as acentuações, ok? Senão depois começam a ter bugs estranhos. O que eu recomendo é fiquem, pelas palavras sem acentuação. É melhor. O que é que eu tenho? Deixa-me lá olhar aqui para o meu desenho. Eu tenho o router, tenho o switch, tenho um computador, tenho o tablet, está aí, tem um portátil, tem uma impressora, está bonito, ok? Agora, já podemos ir para a configuração? Já. Vamos começar pelo nosso router. Aqui o router 0. Vamos começar pelo nosso router. Antes de começar qualquer configuração, nós precisamos saber exatamente o que é que nós vamos configurar, ok? Não podemos aceder ao router e depois question mark, depois o que é preciso. Não. Nós precisamos ter a certeza do que nós vamos configurar. Para já, nós já sabemos algumas coisas. Esse router há de ser o gateway de todos os equipamentos, ok? Já temos aqui as nossas subredes, ok? Na altura da interpretação dos requisitos. Já tenho isso. Mas aqui eu só tenho uma única interface. Isso vai dar um problema. Silêncio. Se calhar eu poderia usar outra interface. Eu gostaria um pouco você explicar essa coisa. Por que é o gateway, né? Porque essa é uma, a vezes é meio complicado entender por que esse equipamento está sendo utilizado como gateway, né? Porque muito poderia dizer, e por que no outro, né? Ok, prontos. A boa prática recomenda que o router seja usado como default gateway. Boa prática. Ou seja, é recomendável. Não é obrigatório, mas é recomendável. Se puder usar o router como default gateway, usa. Se não tiveres que usar o router como default gateway, não usa. Poderíamos, por exemplo, usar o switch. Mas tem uma sacada aqui, que está relacionada com o requisito de negócio. Ok? E está associada com essa pergunta. Será que eu posso usar uma interface para cada uma dessas redes? Sim ou não e por quê? Quero ver o que é que o pessoal responde aí no chat, Tom. Aí, galera, aí. Vamos aí com essa resposta. Eu tenho 3 redes e todo mundo sabe que no router eu não posso ter a mesma subrede na mesma interface. Então preciso usar 3 interfaces. Ou não? O que é que vocês acham? Enquanto pensa as pessoas aí em responder, olha essa pergunta daqui.
É silêncio, né? Aí o Pedro estava errado. Ok, obrigado, Lucas. Prontos. Enquanto o pessoal responde, VRRP. Virtual Routing Protocol. Deixa eu ver. Eu acho que talvez seja VRRP. Talvez esteja a te referir ao First Hop Redundancy Protocol. Deixa-me lá ver. Tem o HSRP e tem o Standard, que acho que deve ser o VRRP, e tem um GLBP. Ok. Se for esse o protocolo, acho que seja esse. Ok? Esse protocolo, basta pensar nessa tecnologia, nunca mais vais esquecer isso. First Hop Redundancy Protocols. O que são os First Hop Redundancy Protocols? Deixa-me trazer isso aqui. Como é que eu faço isso? Ok? E depois, nice. Eu vou perder esse desenho. Prontos. Eu poderia, sim. Poderia fazer algo aqui, por cima disso. Por exemplo, eu tenho um router nesse momento, mas caso eu tivesse dois routers, vamos supor que eu tivesse um router aqui ao lado, ok, ligado ao switch, e esse router também tivesse a ligar aqui para a internet, isso quer dizer que os meus equipamentos aqui embaixo, eles teriam dois equipamentos através do qual eles poderiam chegar até a internet. Só que os equipamentos não podem ter dois gateways, normalmente não podem. Mas podem. Tecnicamente podem, mas vamos ficar nesse mundo em que não podem, ok? Pronto, eles só podem ter um gateway, só pode ser um único IP. Então, nesse caso, qual dos routers eu usaria como default gateway? Esse router ou este? Na realidade, eu uso um serviço, eu uso um protocolo, que são os protocolos First Hop Redundancy Protocol, que inclui o HSRP e o Virtual Routing Protocol. É isso, Virtual Router Routing Protocol. E o Gateway Load Balancing Protocol, ok? Eu posso usar um desses três protocolos para criarem um IP virtual, ou seja, eu, por exemplo, poderia definir aqui o IP .254 e esse IP não seria um IP atribuído a esse router nem a outro router. Seria um IP virtual, fictício, que seria partilhado por esses dois. E esse router, ok, isso mais à frente até nós vamos ver um cenário com isso, mas só para fazer aqui um cheirinho. Esse router teria, por exemplo, um IP 251 e esse outro router teria o IP atribuído na interface 252. E eles iriam partilhar esse IP virtual. Qual é a diferença entre esses três? Por exemplo, se nós estivéssemos a usar o HSRP nós teríamos que configurar dessa forma e um desses routers seria o responsável por assumir esse IP virtual, o 254. Ou seja, eu teria um router ativo a responder por esse IP virtual e outro router em standby. Quer dizer que os meus equipamentos teriam como gateway não o 251, não o 252, teriam somente o 254. Se esse router caísse, ficasse offline, alguém desligou a energia, seja lá o que for, o 252 passaria a ser o router ativo a responder pelo 254. Do ponto de vista de rede, não terias perda de pacotes, ok? O HSRP é o protocolo da Cisco, responsável por isso. O VRRP é o protocolo standard, ou seja, não é de nenhum vendor e praticamente faz a mesma coisa que o HSRP. O GLBP é um protocolo da Cisco e ele te permite fazer o seguinte: eu posso balancear o tráfego. Pronto, era sobre VRFP, já estou aqui a me estender até o GLBP. Pronto, mas o GLBP ele te permite tu teres dois routers ativos para teres balanceamento de carga. Pronto. Diria-se que este é o melhor lá entre esses dois.
mas muito mais comumente has de ver o HSRP implementado em redes Cisco ou em redes com outros vendors, has de ver o VRRP. O GLBP, ele é bom, mas o problema é que, do ponto de vista de gestão, é muito mais complicado porque não encontras em muitas redes, ok? Acho que excedi um pouco aqui na explicação, mas espero que tenha ficado claro. Meu amigo, mais claro que el agua, viu? Agradecemos Isso. aí ir um pouquinho mais além aí para sentir o cheiro aí, Silêncio. Ok. Só até a minha avó entenderia, não é? Acho que ficou bastante simples. Essa frase está muito boa, viu? Então, já temos a resposta, Tomne. Posso usar ou não posso usar mais uma interface aqui no router para ligar as minhas 3 redes? Ainda não temos resposta, não. Então, pessoal, nós precisamos entregar o projeto, são 12 mil euros. Então, já estamos no dia 17, essa hora a empresa está fechada, né? Mas temos que entregar isso. E aí, galera? Avanço a resposta. Colocar, que pode colocar a parada aí à vontade, né? Mas aí... Por quê? Né? Aí é a questão. Exato. Por quê e para quê? Requisito aí, de negócio. Álvaro está falando assim, pode criar uma subinterface. Posso. Podemos considerar como switchboard? Pergunta Albertina. Oh, Lucas já disse que virou seu fã, Silêncio, já tem fãs mais. Como? O Lucas já falando que virou seu fã. Obrigado, Lucas. Obrigado, pá. Vamos aqui para isso. Então, podemos ou não podemos usar? Ia deixar a resposta mesmo aí no canto. Tá aqui, pessoal. Lucas disse, pode usar IP, alias ou VLAN? Não. Esse requisito, router on a stick, ok? O router on a stick é um conceito utilizado para descrever o seguinte. Tu vais usar a ligação entre um switch e um router. Do lado do switch, como nós temos aqui, vai ser uma ligação trunk. Do lado do router, vais abrir em subinterfaces. Ok? Isso é um termo técnico. Sempre que virem router on a stick, é isso. Eu preciso usar uma interface entre um router e um switch. Do lado do switch eu vou ter trunk, do lado do router eu vou ter subinterface. Aonde é que vocês vão ver comumente esse tipo de tecnologia a ser aplicada? Provedores de serviço, ok? Ou em redes em que os equipamentos não possam ser adicionados mais interfaces. Por exemplo, esse router só tem 2 interfaces, ok? Eu estou a usar uma interface aqui para ligação à internet e a outra ligação para baixo. E o cliente me diz, eu já não tenho dinheiro para comprar outro router. Tu és o profissional, vira-te. Ok. Não posso usar mais uma interface. Só tenho uma interface. Eu penso na solução tecnológica. Okay? Então, daí o segredo em eu conhecer várias tecnologias. Okay? E de acordo ao cenário, eu vou escolher qual é a melhor tecnologia para aquele problema. Nesse caso, router on stick, eu conseguiria facilmente abrir várias subinterfaces e estariam todas a competir simplesmente pela largura de banda da interface física, motivo pelo qual eu utilizei uma porta gigabit entre os 2 equipamentos e não utilizei uma Fast Ethernet, ok? Como nós vamos ver aqui, let me see, show int, no, 01, ok? Gigabit tem uma largura de banda maior do que a Fast Ethernet. E já que do lado do router eu tenho uma porta gigabit, então do lado do switch também convém usar uma porta gigabit. Ok? Então, vamos. O nome pode parecer meio estranho, mas acho que foi o Álvaro, ele falou, não é? Subinterfaces, e é basicamente isso.
Mas é também bom nós conhecermos aqui os nomes tecnológicos, porque, por vezes, se tiveres numa call com vários profissionais, dependendo do nível dos profissionais, poderão usar termos muito técnicos, ok? Então, né, configura a interface. Olha, implementa o router on stick e atribui a VLAN IBC2, qualquer coisa aí, tu tens que apanhar rapidamente. Então, vamos lá à parte da configuração. Para quem já tem me acompanhado, sabem que eu recomendo sempre usar o Notepad para manter os comandos na cabeça, ok? E não confiar no question mark. Então, vamos aceder ao router. Vamos fazer a configuração do router. Eu tenho uma parte que eu preciso vos explicar. Vamos fazer uma parte e depois eu vou copiar e colar. Eu vou aceder ao router. Primeiro, quando eu acedo ao router, eu estou no modo não privilegiado, né? Então, preciso usar o enable para passar para o modo privilegiado. Depois, o famoso conft, ok? E eu vou alterar o nome do equipamento para root, só porque sim. Depois eu vou entrar no modo de configuração de consola. Eu vou desativar, vou ativar o login synchronous. Isso é para que as mensagens, quando forem aparecendo no ecrã, não ficam uma em cima da outra, ok? E eu vou também desabilitar aqui, eu vou aumentar o tempo de logout da sessão. Exec timeout 00. E vou desativar o NoIP domain lookup. Isso é para o router não tentar resolver um nome. Normalmente o pessoal, quando está a configurar, se vocês cometerem um typo, vem que o router fica aí a martelar, a tentar pensar translating to, é porque esse comando está habilitado. Por default ele está habilitado. Então, se o router não vai ser usado para resolver nomes, desabilitem esse comando. Vamos pegar isso, copiar e colar. Silêncio. Conta. Para quem começa, cara, eu também lembro, né? Eu sempre pensava assim, cara, modo global, modo privilegiado, modo... ¿Qué quiere decir eso, né? Para talvez alguns que não queiram perguntar aí, fica um pouco perdido, né? Sim, aí, se sim. você dá uma luz aí para explicando esse detalhe, agradeço. Boa pergunta. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou entrar aqui no outro equipamento, só porque sim. Eu vou abrir o switch, ok? Normalmente, quando nós ligamos o equipamento físico, essa de ser o display, ok? Nós estamos nesse modo em que tem um símbolo de maior, menor, acho que é maior, ok? E nesse modo, nós não conseguimos fazer alterações no equipamento. Alterações do tipo conft, não posso. Por quê? Porque eu estou num modo, numa secção do router em que eu tenho poucos privilégios. O que são privilégios? Eu vou usar o comando show privilege, ok? Current privilege level 1. E os equipamentos, os iOS devices, o nível de privilégio vai de 1 a 15, sendo 1 o mais baixo. E nesse nível eu não consigo fazer nada. Então, caso eu queira poder fazer alterações, eu tenho que elevar o meu nível ou tenho que sair desse modo não privilegiado. Para ir no modo privilegiado, eu uso o comando enable. E vem aqui que o símbolo de maior mudou para... Isso aqui acho que é o cardinal. Ok? Mudou para o cardinal. E eu agora já deverei ter um outro nível privilegiado. Então, se eu fizer show privilege, ok? Vem que agora passou de 1 para 15. Eu já consigo fazer determinadas alterações neste nível. Mas as alterações no equipamento propriamente dita, alteração de interface, alteração de hostname, configuração de protocolos de roteamento, eu só os faço no modo de configuração do equipamento. Neste momento, eu só estou no modo privilegiado. Eu vou voltar no modo não privilegiado para nós vermos a diferença entre alguns comandos que nós podemos rodar em cada nível. Por exemplo, se eu fizer show configuration, não existe. O que é que eu posso ver aqui? Posso ver isso, mas eu não posso ver a configuração do equipamento. Se eu pretendo ver a configuração do equipamento, eu preciso estar no modo privilegiado. Então, enable, show, e eu tenho mais opções aqui. Ok? Show, running config, e eu consigo ver a configuração do equipamento. No modo de configuração, eu consigo fazer alterações.
por exemplo, configurar a interface loopback. What? Int. Isso é um switch. A sério? Opa, que tu estás-me a deixar mal. Olha que giro. Whatever. Pronto, vou pegar, por exemplo, a interface VLAN 1 e posso atribuir um IP. Ok? 255. Yeah. Bad mask. A sério. Pronto, são as limitações. Deixa lá ver. 192.168.11.255.255.0. Yeah. Pronto, eu fiz uma alteração. E a partir daqui do modo de configuração, eu consigo também usar os mesmos comandos que eu usava ou usaria no modo privilegiado. Por exemplo, se eu tentar fazer show, aqui não funciona. Agora, caso eu queira rodar comandos do modo privilegiado, eu tenho que começar com o comando do, depois show. Por exemplo, show running config. Ok? No modo de configuração, eu consigo rodar comandos do modo privilegiado. Ok? E essa é a diferença entre esses diferentes modos. Normalmente, o pessoal de redes não aprende tanto sobre isso, porque a Cisco aborda mais fortemente a diferença entre esses modos nas formações de segurança. Para quem chegou a fazer o CCNA Security, então acredito que agora deve estar inserido no CCNA, mas não sei com que profundidade abordam isso. Mas por ser diferentes camadas de segurança, é mais abordado na vertente de segurança. Ok? Fechado, Tom? Fechado. Alguns podem achar que você está digitando muito rápido, né, cara? Mas o Notepad ajuda demais a fazer uma e outra vez, ajuda demais, mas sempre saiba o que você está aplicando também, né? Exato. Lucas, saindo um pouco do assunto, né? Como já nós estamos crescendo e já interagindo com outros grupos, né? O mesmo Mastermind TI, por aqui também estava a Sysadmin BR, que são colegas que estão nessa vibe de nós, né? De compartilhar sempre conhecimentos, conteúdos. Já tem um convite já aí, Silêncio. Depois a gente vai... Eu vou mediar aí esse contato para você já ir a outros canais. Aqui é compartilhar e compartilhar, né, Silêncio? Nosso propósito de vida é isso mesmo. É isso. É o que eu digo, é uma responsabilidade social. O pouco que nós sabemos, nós devemos procurar transmitir para as outras pessoas, de forma que o tempo de aprendizagem dessas pessoas não precisa ser o mesmo tempo que eu levei para entender como configurar o equipamento. Ao invés da pessoa ter que, vai ao Google, procura aqui, procura ali. Olha, se calhar a pessoa consegue recomendar, olha, vai fazer o curso XPTO que tem lá tudo o que tu precisas para estar nesse nível. Ou vai ler o livro XPTO que tem lá tudo o que tu precisas saber sobre VTP. E eu acredito que, pelo menos eu, e aquilo que nós temos estado a falar, é servir de guias, né, para aqueles que querem começar, para aqueles que querem crescer e procurar bebermos um dos outros. E nós fazemos isso porque queremos continuar a crescer também, não é porque é só passar, não, porque também queremos continuar a aprender. E ao fazer aqui essas interações, eu para fazer isso eu tenho que me preparar. Então, estive aí a investir um tempo a limpar a poeira, ou seja, alguns conceitos que eu não tinha tão afinados, para explicar isso, para apresentar num formato mais leve e perceptível para todos, tive que reestudar, tive que reaprender aquilo que já sabia. E é muito benéfico para mim e acredito que seja muito benéfico também para o pessoal que nos acompanha. Com certeza, cara. Até agora você está indo fino, cara. Se eu não soubesse nada, eu estaria contente de ter uma aula assim, como a que você está ministrando nesta noite, Silêncio. Bora, vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora. Ok, vamos fechar aqui a consola do Switch e voltar ao router. Na verdade, não é o router. Eu já copiei, já mudei o nome, já. Ok. Mas o que aconteceu? Esse comando, o exec timeout 00, deveria prevenir com que o router fizesse o logout. Ou não? Preveniu sim, fui eu que saí. Tá aqui. Fiz o disable, fiz o exit. Pronto.
que eu não quero que ele termine a sessão. Ou seja, quando nós acedemos ao equipamento, tem algo que se chama idle timeout. Se nós não tivermos a digitar nada, o equipamento vai fazer logout da nossa sessão. Então, eu gosto de usar esse comando na parte de preparação do equipamento para que a sessão não seja terminada. Okay? Então, vamos aceder novamente. Vamos para o modo privilegiado e vamos para o modo de configuração. Aqui, o que é que eu precisava mostrar-vos? Porque eu não poderia avançar com a configuração. Ok, as interfaces. Ok? Como eu vou configurar as interfaces? Já definimos que nós vamos usar subinterfaces. Mas como? E qual é a interface? 01. Ok? Eu, pelo facto de já ter essa regra de ouro, o dizer 00 outside, 01 inside, posso até esquecer, mas desde que eu me mantenha nessa regra, facilmente eu consigo acertar na configuração. Então, vamos dizer que a 01 é a interface de entrada. Agora, como é que eu configuro subinterfaces numa interface física? Bom, se eu fizer aqui o question mark, ele me diz que eu tenho aí duas opções. Eu posso usar o separador, não é? Acho que é o símbolo de divisão, e tem um ponto. Então, eu uso o ponto e uso um número, um identificador para representar a interface. Para a pessoa que já trabalha, que já fez isso, comumente usa-se um número, por exemplo, eu vou usar o 2, que há de ser a VLAN para o departamento de IT, ok? Mas isso não quer dizer que nessa interface vai passar a VLAN 2. E esse ponto aí não define qual é a VLAN a ser usada. Eu preciso fazer esse esclarecimento. A VLAN a ser usada é definida aqui com esse comando encapsulation.1q, fazer o question mark, e aí podemos escolher a VLAN. Okay? Porque vamos ver aqui o conceito de switching. O switch ele vai tagar as frames que forem enviadas pelo router e as frames que tiverem a tag layer2 precisa ser compreendida do lado do router com o mesmo número. E esse identificador é feito usando o protocolo Aero2.1q, que vai pegar a tag 2 e vai conseguir dizer, ok, essa tag é para estar associada a essa interface. E aqui consigo dizer isso. Agora sim, se eu fizer o do show IP interface brief, int brief, ok? Eu tenho a minha interface física e eu criei uma interface lógica. Ok? Se eu precisar ver aqui a configuração da interface, do show run, ok? Eu estou aqui em encapsulation.1q 2. Agora sim, eu tenho a VLAN 2 a ser entendida, a ser aberta no router, ok? Vamos fazer o mesmo para as outras subinterfaces. Eu posso sair do modo de configuração, eu posso começar a configurar dentro daquele submodo de configuração. Vamos fazer para 3. int g1.3 encapsulation.1.3 e onde notar que eu gosto muito de usar shortcuts. Eu não uso o comando completo e normalmente eu não uso o tab para completar os comandos, ok? Primeiro, para poupar tempo. Segundo, porque eu já conheço o comando, ok? Então, quando tens que fazer muitas configurações, estar a escrever enc, depois dot, depois question mark, falhou, perda de tempo, ok? E mostra que tu não tens a certeza dos comandos. Então, sugiro que comecem já a usar essa estratégia. Eu vou configurar a outra subinterface sem precisar sair desse modo de configuração. E há de ser a 4, encapsulation.1.4, e está feito. Se eu abrir isso, eu tenho as minhas subinterfaces. Um detalhe, as subinterfaces, o seu estado está diretamente ligado com o estado da interface física. Vem aqui que essas interfaces estão embaixo. Por default, as interfaces de um router estão administrativamente desligadas. Por default, ok? Isso é de fabrico. Então, se eu tentar habilitar somente a interface 01.2, isso não vai funcionar. Ok? Para fazer isso,
Não funciona. Ok. Alterações a nível da interface que afetam a interface física devem ser feitas na interface física. Então, caso eu queira habilitar a interface 1.2, 1.3, 1.4, 1.n, eu tenho que habilitar a interface física. Então, no chat, está feito. E agora, se eu fizer o do show IP interface brief, vem que eu estou a usar o do, ok? Porque o show IP interface brief, o show é um comando do nível privilegiado. E eu já tenho aqui todas as minhas interfaces ativas. Ok? Silencio, podríamos aprovechar ahí un poco ese conteúdo de estatus y protocolo, porque a veces, valeu. Prontos. Qual é a diferença aqui entre essas duas interfaces? Por exemplo, como é que eu posso criar isso? Prontos. O que acontece? Let me see. Ok. Por exemplo, vamos à interface 0. Passo no chat. Ok? E vamos ver novamente o estado dessa interface. Desculpa. Vem que a 01 eu habilitei. Desculpa. Eu habilitei e ela está up. Vamos ver isso assim. Ela está up. Line protocol is up. Existem dois estados aqui que essa interface nos diz. Por um lado, que eu, administrador, configurei ou desabilitei essa interface. Habilitei ou desabilitei, não é configurei, desculpem. Habilitei ou desabilitei a interface. E o Line Protocol tem a ver com a negociação de serviços de controle a nível da interface. Por exemplo, o router, ele detectou que essa interface está up porque ele está a trocar pacotes aqui com o switch, conseguiu detectar que essa interface, ok, de facto está up. Ok? E ele diz que o protocolo está up. Por outro lado, se virmos aqui a 00, o que é que eu diz? Está up, ou seja, eu habilitei a interface, o administrador, porém, Line Protocol is down, is disabled. Por quê? Porque ele não consegue validar que do outro lado esteja ligado em algum lugar. Ok? Essa é a grande diferenciação. Por exemplo, a interface, para quem, nos tempos de hoje, acho super raro, mas é provável de encontrar interfaces do tipo PPPP, que é PowerPoint, mas é um tipo de interface que precisa ser negociada PP over Ethernet. É isso. PPP over Ethernet. Mas é um tipo de interface que o seu estado também precisa, para estar em cima, as interfaces precisam negociar um conjunto de protocolos. E tu também terias esse tipo de situação, ok? Mas basicamente é, o app, o administrador habilitou, desabilitou. Line Protocol poderá ser algo relacionado a nível do protocolo, seja, não sei se o MTU afeta isso, mas se tivéssemos, por exemplo, nos switches, uma porta a violar um determinado estado, caso usássemos switch port security, a porta ela poderia também mudar de estado para um estado down. Agora não tenho certeza se é down, mas ela estaria em air disabled devido a uma violação do estado da porta. Okay? Mas basicamente é isso. Por um lado, up, ou seja, está habilitada. Por outro lado, protocol down. Então, se tiverem que fazer o troubleshooting, verifiquem se os equipamentos de facto conseguem falar um com o outro, se existe alguma configuração, provavelmente a nível do MTU, a nível do speed da interface ou full duplex, que poderia também fazer com que a interface não fique no estado up. Okay? Valeu, saí um pouco do assunto, mas essa questão, cara, é dúvida de muita gente. Sim, valeu. Sim. Bora. Sim, bora, vale. Ok, temos a interface. Vamos validar aqui. Temos as interfaces. O que é que nós precisamos agora? Layer 3. Layer 3 vai ser mais simples, não há segredos aqui. Então, vou começar a configuração aqui pela primeira, 1.2. Isto é o departamento de IT. Qual vai ser o IP? 192.168.1.1. E a máscara é 255.240.
Não preciso habilitar isso. Vou replicar isso, poupar tempo. Aqui há de ser a 3 e aqui há de ser 17. Tem que ser a 17, exato. E aqui há de ser 4 e aqui há de ser 33. Certo? Certo. Faço isso, copiar, vir aqui, colar. Está feito. Ok? Poupar tempo. Boas práticas, meus queridos e minhas queridas. Salvar as alterações. Não queiram fazer configuração de não sei quantas linhas por não sei quanto tempo e o router crashar e terem que reiniciar o router e fazer tudo do zero. Ok? Mas já me ha pasado a mí, ¿eh? Eu também. Perder todo aí, refazer todo aí, produção, cara. Pá, isso. Não, isso é daquelas coisas. A não ser que não tenhas a certeza, estás a fazer um troubleshoot de alguma coisa, e aí o reboot pode te ajudar a pagar a besteira que fizeres. Se tens certeza do comando, da configuração, go for it e não te esqueças de salvar, ok? Pronto. O Layer 3 a nível do router está feito. Precisamos descer agora o Layer 3 até ao switch. Okay? Não precisamente o Layer 3, mas o Layer 2. Então vamos aceder ao switch. No switch, algumas coisas que fazem sentido. E eu gosto já de começar a configurar. Pronto. O que é que nós já sabemos? Nós já sabemos que a interface com o router precisa ser um trunk. Está aqui o requisito. Router on a stick. E eu preciso atribuir cada VLAN de cada departamento, especificamente a cada porta. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos começar a fazer a configuração do switch. Configuração do switch. Ok? Já estou no modo de configuração, apressado que eu sou. Vou copiar isso. Não, pode ser até aqui. Ok? E vou alterar o nome para switch. A interface para cima com o router é a int g00. É 00? Será? Pessoal, preciso da vossa ajuda. Qual é o comando que eu posso usar para ver fisicamente que equipamentos estão ligados a esse switch? Preciso da vossa ajuda. Bora, galera aí. Qual é o comando que eu posso usar para ver quais equipamentos que estão fisicamente ligados ao switch? O Lucas lançou aqui interface VLAN 10. Não. Está querendo... Fisicamente, qual é o comando que me permite saber quais equipamentos estão ligados diretamente nesse switch? Vamos supor que eu não tenho acesso à topologia, não sei. Aqui lançou já Álvaro, show CDP Neighbors. Exatamente. Está falando show interface status também. Do Obrigado, show CDP Neighbors, ok? Vejam isso. Lembram do que eu falei do HLD, LLD, diagramas? Pessoal, fiquem os melhores amigos do CDP e de outro comando. Olha, LLDP. Quem pode dizer a diferença entre esses dois? CDP e o LLDP. CDP e o LLDP. Uma boa pergunta. É simples, mas aí fica sempre um pouco... Se você não tiver conceito claro, né? É exato. Eu estou num projeto em que, olha, isso foi o salva-vidas. Ok? Saber esse comando foi o salva-vidas para o projeto. Qual é a diferença entre esses dois? Quem tenta? Bora, galera, aí. Vamos lançar aí. Aí, Samuel. LDP é o melhor amigo em janela de migração de equipamentos. Sim. Mas por quê? CDP é proprietário da Cisco, está falando. Exato. Exatamente. É isso. Ou seja,
Se eu tiver numa rede em que a minha infraestrutura somente é Cisco, eu posso usar o CDP. Se eu tiver num ambiente multi-vendor, em que tem outros vendors como Fortinet, Checkpoint e tudo mais, esses serviços, esses equipamentos, hão de suportar o LDP. Então, caso vocês querem levar a sério a criação de diagramas da documentação da rede, seja de cabeça, peçam logo para estar habilitado o LLDP. O CDP, por default, há de estar habilitado nos equipamentos, exceto em ambientes em que a segurança é muito apertada e em algumas situações poderá estar desabilitado de todo no equipamento ou a nível das portas. Ok? Aqui isso já é um pouquinho de segurança, mas tenham conhecimento desses dois serviços, desses dois protocolos, CDP e o LDP. Então, eu já tenho aqui a informação de que tenho 4 interfaces com router. Não pode. Mas se eu vir ao detalhe, eu tenho a interface física, porque eu sei, e as sub-interfaces. Ok, tranquilo. Está feito. São essas as interfaces. O que é que eu preciso? Então, a minha interface local, ok? Nessa coluna, local interface, é a mim, switch. Remote, no equipamento remoto no router, são essas as interfaces, ok? Quando estiverem a ler essa tabela, prestem atenção a isso. Então, na minha interface Gigabit 01, eu vou entrar no modo de configuração e eu vou dizer switch port mod trunk, ok? E essa interface vai mudar para o modo trunk. E as boas práticas recomendam que nós definamos quais as VLANs a serem enviadas pelo trunk. E o comando é switch port trunk allow VLAN. Quais VLANs? 2, 3 e 4. Mas essas VLANs não existem. Os equipamentos iOS aceitam esse tipo de configuração. Mas vamos voltar aqui e criar essas VLANs. VLAN 2, Uname IT. VLAN 3, Uname RH. VLAN 4 e Uname recepção. Ok? Está feito. Tem umas VLANs, tem um tranco permitido. Preciso habilitar a porta do switch? Não. Por quê? Por default, o switch tem as portas abertas. Ok? Está feito. Do lado do router está feito. Agora vamos olhar aqui. Deixa-me minimizar isso. Vamos olhar aqui para baixo. A primeira porta, eu escolhi FastDNet 01. Ok? Então, eu vou entrar nessa interface. E esta interface vai ligar ao access point, que pertence ao departamento de IT. Então, eu vou dizer switch port. Pronto, eu não gosto de escrever o comando todo, eu gosto de usar simplesmente switch, mas o comando é switch port. Switch mod access, ok? Ou seja, é uma porta que liga ao equipamento final. Não podemos usar esse tipo de configuração entre switches, okay? Sobre o risco de causarmos loop na rede. E eu vou dizer que essa porta, olha, eu gosto de abreviar aqui, switch port access VLAN 2, que é a VLAN dedicada ao departamento de IT. Que mais? A porta 2, interface 02, switch port, mod access, switch port access VLAN 3, ok? A 3, switch port mod access, switch port access, VLAN 3. Recepção, ADC interface 4, switch port mod access, switch port access VLAN 4. A porta 5, interface PA 05, switch port mod access, switch port access VLAN 4. Está feito. Se eu fizer isso, esses equipamentos vão estar nessas VLANs. Ok? Está feito. Ótimo. Copiar tudo isso. Vou chamar aqui o switch. Sair do modo configuração. Ok. Posso chegar aqui e colar. Embaixo. O que é que faltou? Por quê? O S.
Ok, vamos lá ver aqui. Switch port, mod, access, switch port, access, VLAN 2. Ok, vamos lá ver se eu fiz tudo como deve ser. Qual é o comando? Show VLAN brief. O que é que eu posso ver? IT só pode estar na porta 01. Ok, vamos fazer o double check. A VLAN 3 só pode estar na porta 2 e 3. A recepção só pode estar na porta 4 e 5. Está feito. Algumas configurações extras que nós podemos fazer. Silêncio, hay una enmienda muy bacana que está falando ahí, Samuel. Ahí. Exato. Pronto. O que o Samuel está a falar é um erro, não um erro, mas é um esquecimento de palmatória. Deixem-me mostrar isso. Do show run. Vamos pegar a gigabit. Deve estar aqui no fundo. Está aqui. Se repararem aqui, interface gigabit 01, switch port trunk allowed VLAN 24. Ou seja, ele quando eu tenho um hífen, ele vai configurar um range, ou seja, de 2 a 4. São essas VLANs permitidas nesse trunk. E eu posso também validar isso usando esse comando. O G01 switch port. Ok. Eu tenho aqui trunking VLANs enabled. Ok. Ou também posso usar o comando do show interface trunk. Ele vai me dizer que nessa interface são essas VLANs permitidas. Agora, suponhamos que o cliente dissesse podes adicionar a VLAN 5 nesse trunk e tu, com certeza. Crias a VLAN 5, name test, tá bem? Vou na minha interface 01, switch port trunk, allowed, VLAN 5. É só adicionar VLAN 5. Está feito. E vou para casa. Já são 17 horas, vou-me embora. Pois o que é que acontece? O que é que aconteceu? Eu removi todas as VLANs do trunk e só adicionei a 5. Ok? E Samuel referiu isso, já deve ter acontecido. Então, quando quisermos adicionar uma VLAN à interface, este não é o comando correto a ser usado. Nós devemos usar o comando switch port trunk allowed VLAN e temos aqui mais um comando add. Ok? Por exemplo, aqui eu posso dizer de 2 a 4. Então, 2, 3, 4. Oi, então. Uma por uma? Sério? Pronto, chefe. 2, 3, 4. Ok? Lá. E eu tenho aqui. Agora vai ser de 2 a 5. Ok? Como a VLAN 5 não faz parte desse projeto, vamos remover essa VLAN. Switch port, trunk, allowed VLAN. Vamos aqui. Remove. Qual é a VLAN? VLAN 5. Do show interface trunk. Só tenho as VLANs de 2 a 4. Ok? Não esquecerem esse pormenorzito. Pode fazer toda a diferença entre continuar a trabalhar ou não. Tem umas VLANs configuradas no trunk entre o router. Tem umas VLANs configuradas entre os equipamentos finais. O que é que nós precisamos? Agora, os IPs. Tem mais alguns comandos que eu gosto de usar por boas práticas. Por exemplo, do show spanning tree summary. Ou por default, os equipamentos eles vão estar a trabalhar no modo PVST. Okay? Sem nos estendermos muito PVST, eu vou configurar isso para o modo Spanning Tree Mode Rapid e Spanning Tree Port Fast Default. Então, Port Fast Default. Isso vai permitir com que as portas ligadas aos equipamentos finais passem a encaminhar frames muito mais rapidamente, ao invés do show spanning tree VLAN, por exemplo, 2, elas teriam que passar por um período de espera de 15 segundos. Basicamente, levariam por aí 45 segundos para uma porta começar a encaminhar frames. E pelo facto de eu usar esse comando port fast, elas vão, assim que forem habilitadas, vão começar a enviar os frames imediatamente. Mas só devemos usar isso em portas que não estejam ligadas diretamente a outros switches.
ok? Só para equipamentos terminais. Usando no modo de configuração global, o switch ele vai detectar isso por si só. Ele vai fazer essa negociação. Mas nós podemos usar esse comando a nível da configuração global ou a nível da porta. Está feito. Agora nós precisamos ir tratar do Layer 3. Finalmente. Esses equipamentos precisam ter endereçamento. Eu vou salvar a minha configuração. Vou trazer o router. E aqui no router tem o requisito. Há coisas aqui que nós já cumprimos, né? Criação de VLANs, atribuição, subdivisão, router on stick, servidor DHCP. Ok. Como é que nós configuramos um servidor DHCP? Super simples. Então, eu vou aceder ao router. Eu gosto de trazer aqui a minha configuração, porque assim o indivíduo não esquece. E só porque sim, como aquilo faz referência ao switch, eu vou meter aqui. Okay? Configuração DHCP. Ok, como é que eu configuro o DHCP? O comando simples é IP DHCP pool, depois digito o nome e, como eu preciso ter redes distintas, eu vou atribuir o nome network, só para ficar simples, IT. Ok? Eu estou a pensar aqui. IT. Depois eu preciso dizer qual é a rede. No meu caso, a rede de IT é 192.168.1.0 e a máscara 255.240. E eu preciso usar o comando default router 192.168.1, que é o default gateway. Ok? E eu preciso fazer isso para as outras três redes. Então, recursos humanos. Ok? A rede há de ser 192.168.1.16. O default gateway há de ser 17. Recepção. Está em caps. Recepção. A rede há de ser 32. O default gateway há de ser 33. Está feito. Se eu pegar essa configuração e colar no router, o serviço de DHCP vai começar a funcionar. Porém, tem um comando extra que é recomendável usar. Eu estou a definir na minha pool de 14 IPs que o router pode atribuir esses IPs a todos os equipamentos. Mas, vejamos o seguinte. Isso quer dizer que o router também poderá atribuir determinados IPs que nós não queiramos. Por exemplo, se eu tivesse uma impressora aqui no departamento, aqui no Recursos Humanos, eu tenho uma impressora e isso no mundo de trabalho, no mundo real, não é recomendável que as impressoras tenham IPs dinâmicos. É recomendável que tenham IPs fixos, ok? Ou estáticos. Nesse caso, por exemplo, eu poderia atribuir o IP 192.1.18. Porém, eu deveria dizer no meu servidor DHCP, olha, não atribui o IP 18 a mais nenhum cliente, ok? Então, tem um comando para nós definirmos o range de IPs que nós queremos excluir que sejam atribuídos aos clientes. E o comando é o DHCP excluded address. Vamos começar pela primeira rede. Vou escolher, dois IPs. 192.168 de 1.1. Isso dá-me 14. Vamos dizer de 192.168 a 1.5. Ou seja, os endereços nesse range não vão ser atribuídos aos clientes. Copio, colo. Para a segunda rede, vamos dizer que de 17 a 20 e aqui de 33 só porque sim, 40. Não, vamos fazer menos, 35. Só porque sim, ok? Ou seja, esses endereços não serão atribuídos aos clientes. Já estão 33, 34, 35. Vai ser suficiente. Copio. Força. Pergunta aí, Lucas. Em uma rede com Active Directory. O Lucas está bom, Lucas. Só que isso é o próximo lab. Essas duas questões, tipo, tu viste o ficheiro. Acho que o Tom partilhou contigo o ficheiro que nem o Tom tem. Ok? Pronto, é aquilo que eu te disse.
o outro cenário mais complicado. Pronto, mas vamos ver. Pronto, Lucas, o Relay Server. Eu posso fazer isso aqui. Suponhamos, e é o que nós vamos ter no que eu chamo de cenário mais complicado. Que essa empresa do Tom está a crescer, eles vão pedir para nós criarmos aqui, por exemplo, tem aqui um outro router e tem aqui uma outra rede. Como tu disseste bem, tem aqui o AD, okay? O Active Directory. E aqui o AD, por exemplo, além de estar a ser usado como um AD, como um controlador do domínio, também tem um serviço de HCP. E a empresa nos disse, olha, o serviço de HCP tirem do router, porque tudo tem que ser gerido nesse servidor, ok? E aqui vai ter o serviço de HCP e Domain Controller, provavelmente NTP, NPS, Network, whatever. Tem vários serviços aqui nesse servidor. Se nós tivermos o serviço de DHCP neste servidor, nesta máquina, e o router, ok? Precisa dizer que esses equipamentos todos agora precisam solicitar o IP num outro servidor de DHCP. É o que o Lucas referiu aí. Eu preciso usar aqui, na interface local do meu site, eu preciso usar o comando IP. Eu estou a pensar e a escrever outra coisa. IP helper address. Ok? O que é que o router vai fazer? Todos os pedidos que chegarem dos clientes. Eu gosto disso. Vamos lá ver. Como é que funcionam os equipamentos que pretendem ter um IP? Existe aí uma dança, ok? Existe uma dança. O equipamento, quando se liga na rede, ele diz: eu quero um IP. Ok? E o servidor vai responder: eu tenho esse IP. Queres usar? E o cliente vai perguntar: quero usar. Vai dizer: quero usar. E o servidor vai responder: ok. Essa é a metáfora. Ou seja, o que é que o cliente faz? Quando ele se liga à rede, ele envia um pedido de broadcast, ok? E o pedido de broadcast há de chegar no router, e o router, está aqui o router, e o router há de receber esse pedido. Pelo facto dele ter esse comando habilitado, ele vai ter IP Helper Address a apontar para o IP do servidor DHCP ou do Active Directory, ok? Recordem-se que o DHCP é somente um serviço, pode estar habilitado em qualquer máquina que o suporte. O router vai encaminhar esse pedido. Olha, eu recebi aqui um pedido de alguém a dizer que quer IP. E o servidor vai dizer, ok, eu tenho um IP. O router vai receber isso e ele vai responder para o cliente, suponhamos que seja o tablet. E o tablet vai receber aquele IP, vai dizer, ok, eu quero, e o router vai voltar, vai reencaminhar. O router vai estar a fazer de relay. Ok? Ele vai estar a reencaminhar os pedidos de IP entre o servidor de HCP e os clientes. Basicamente é isso. Ok? E os equipamentos, quando se ligam à rede, eles vão nesse processo. DHCP Discovery, DHCP Offer, DHCP Request, DHCP Acknowledge. Okay? São 4 processos até o equipamento ter um IP. Está fechado, Lucas? Olha, se hoje dura muito mais tempo o live de silêncio, é culpa de Lucas, viu? Podem procurar. Tá bom, manda. Manda, epá. Isso, epá, nós pedimos para o pessoal ser interativo, ser ativo, então, epá, vamos que vamos, cara. Olha, aqui só são meia-noite, ainda é cedo. Angola é que já está mais adiantado, tá? Lá já é uma. Ok. De volta aqui à configuração. Será que eu já colei isso? Vamos lá ver. Não, ainda. Ok. Vamos copiar isso e colar, cruzar os dedos. Está feito. Ok? O serviço da HCP está habilitado no router. Os clientes na rede devem estar a começar a receber IPs, a solicitar. Vamos ver aqui que isso vai começar a piscar um pouco mais rápido. Vamos começar aqui pelo... Quem pode receber IP? Pela printer. Vamos lá ver a printer. Mas antes de ver a printer, será que
será que o portátil e o tablet já vão de ter IP? O que é que vocês acham? Bora, galera. Aí. Será que o tablet... Eu já tive o serviço de HCP, mas será que eles já vão conseguir ter IP? Sim, não, por quê? O que é que vocês acham? Vocês estão a ajudar-me a configurar essa rede. Se isso não funcionar, a culpa também vai ser vossa. Eu não vou dividir o dinheiro. Quer dizer, nem vamos receber o dinheiro. O Tom não vai pagar. Não vai sair nem para o lanche, cara. Nem vai dar, meu pai. Estamos aqui a configurar isso para depois não sermos pagos. Olha, pá, não faz sentido. O que é que acham? Vamos lá ver. Se eu ver aqui no Access Point, primeiro, no Access Point, o que é que eu tenho? Ok, settings. Ok. Mas não tem nada para configurar IP aqui. Ok, deixa-me ver aqui o portátil. IP. Ok, se calhar tenho que ativar isso para DHCP. Acho que não está a funcionar. Ok. Algumas coisas ainda precisam ser feitas. Ok? Não está a funcionar. De todo. Ok. Prontos. Porque precisamos fazer aqui algumas parametrizações a nível do Access Point e, por exemplo, a nível da impressora. No caso das impressoras vai ser muito mais fácil, mas vamos começar com o departamento de IT. Ok? No departamento de IT, vamos já por configurar o Access Point. O Access Point, como eu disse, ele é como se fosse um switch. E o switch, nós usamos o switch para nos conectarmos à rede. E o Access Point também é usado para nos conectarmos à rede, só que usando as redes wireless, ok? Neste caso, eu preciso configurar o seguinte aqui no Access Point. Esse é o nome. Deixa-me lá ver. O que é que eu preciso aqui? Uma das portas, isso a nível do Packet Tracer, é claro que no equipamento físico as configurações serão um pouco mais diferentes, mas acreditem que o Packet Tracer está muito próximo daquilo que nós encontraríamos no equipamento físico. O que é que eu preciso definir aqui a nível do Access Point? Primeiro, o SSID. O SSID é simplesmente o nome, nós já usamos aqui redes wireless, é o nome que os equipamentos vão usar para se ligar àquele Access Point. E em determinadas redes, nós precisamos também definir aí a password para se ligar àquela rede wireless. Nesse caso, eu vou definir aqui o SSID como sendo IT, o departamento de IT, ou seja, só os equipamentos wireless que estão no departamento de IT devem se ligar a este Access Point. Eu vou selecionar aqui o tipo de autenticação, vou usar a versão 2, que é considerada mais segura do que a versão 1. Vou definir aqui a minha password, 65745, ok? Está feito. Agora, para que o equipamento wireless se ligue a esse access point, eu preciso configurar o mesmo SSID e a password neste equipamento. Tá? Eu vou trazer aqui o tablet. Vamos em config. E vamos aqui 133, porque está-se a ligar lá, mas não deveria. Ele tem que se ligar aqui no departamento de IT. Fazer aqui algumas alterações na interface wireless. Aqui no SSID eu preciso alterar para IT, autenticação WPA2, Pre-Shared Key, e aqui CCIE 6545. Okay? Ao fazer isso, altero. Vem que aqui o IP atribuído, ok? No IP válido, e agora alterou. Ok? Foi naquele processo de solicitar o IP, e agora tem o IP da rede 192.1 qualquer coisa. Ok? Meu default gateway, se eu voltar aqui em settings, há de aparecer o IP 192.168.1.1. E está feito. Departamento de IT já tem rede wireless a funcionar. Ok? Será que eu consigo, de facto, falar com o meu router, por exemplo? Vou aqui o terminal. Primeira coisa é testar o meu próprio IP. 192.168.1.6. Cross fingers. Então, request timed out. Acho que eu vi ponto 6.
Deixa-me cancelar, fazer o IP config para ver o meu IP 1.7. Mas eu poderia jurar que eu vi 1.6. Deixa-me lá ver. Ok, tá bem. Deve ser do café. Tá bom. Pingar a mim mesmo. 7. Está a funcionar. O meu gateway, ponto 1. Ok? Ou seja, eu tenho a comunicação a sair do tablet, access point, switch, router. Até aqui, está tudo a funcionar. Ok? Agora, vamos trazer aqui o portátil. O portátil, o Packet Tracer, ele é para procura simular algumas coisas próximas da realidade. Desculpa. Se repararmos, esse portátil, eu vou fazer zoom in, ele tem aqui a placa de rede RJ45. E nós precisamos usar o quê? Uma placa wireless. Então, o que é que eu faço? Eu preciso remover essa placa e posso vos dizer que no princípio, quando comecei a usar o Packet Tracer, levou tempo a descobrir que a placa poderia ser removida, mas primeiro precisamos desligar o equipamento, pegar na placa, arrastar, pegar na nova placa, o wireless, que é uma Linksys, é uma placa wireless, e ligar no portátil e ligar novamente. Ok? Ou seja, removemos a placa RJ45 ou Ethernet para meter uma placa wireless. Agora vamos em config wireless. Novamente, alteramos o SSID para IT, chave de autenticação, PCI 65745. Voltamos aqui e o portátil tem de se ligar no access point de IT. Vai ter um IP da rede do IT e o default gateway há de ser 192.168.1.1. Ok? Se testarmos aqui a conectividade com o nosso gateway, agora não é erro, é 1.168.1.8, ok? Está feito. E agora o 7, que há de ser o meu tablet, ok? E o meu default gateway, que há de ser 1.1. Até aqui, tranquilo. Tem alguém aí a tentar a seguir isso em tempo real, Tommy? Alguém aí está a tentar seguir isso? Tem uma pergunta aí que, cara, poderia você, algo curto, explicar aí a finalidade Spanning Tree. por favor? Spanning Tree. Ok. Tina. Bastante simples. Vamos supor... Posso apagar isso? O que é que acontece nos switches? Vamos supor que tu tens um switch. Eu tenho switch 1, eu tenho switch 2, eu tenho switch 3, eu tenho switch 4. Ok? Pimas. Ok. Vamos imaginar o seguinte. Para entender a funcionalidade do STP, é mais fácil se entenderes um detalhezinho no pacote do IP. No pacote do IP, ou no pacote IPv4, suponhamos que nós temos aqui um router, temos aqui outro router, temos aqui outro router. Se esses routers, vamos fazer o ping, e eles começarem a trocar pacotes, ok? Esse router vai querer falar para aqui, esse vai falar para aqui, esse vai enviar para aquele. Na eventualidade de tentar criar um loop, o pacote tem um tempo de vida no próprio cabeçalho do IPv4, que é o TTL, Time to Live. E o TTL eu acredito que seja entre 128 ou 255. A questão é, a cada salto, e eu já mostrei-vos isso sem querer. Deixa-me lá ver. Vamos pingar aqui. 192.168.1.6. Tens que funcionar, então. Não tem 6, é o 7. Por que é que eu tenho com 6? Não. Temos que ver isso a partir de um portátil. Oi. Bora. Ok. Prontos. 255. Ok? Cada vez que eu precisar passar por um outro host,
esse número vai reduzir, ok? Está 255, o número de hops, o número de saltos que eu precisarei dar para chegar até o meu destino, esse número vai ser inferior, vai começar a reduzir. Se é 255, se é 254, quer dizer que há X routers ou hops away de chegar até o destino. No caso do Layer 2, nós não temos essa informação no pacote do Layer 2, nós não temos TTL. Então, as frames elas poderiam entrar em loop para sempre. Ok? Então, para nós não termos as frames a rodarem eternamente na rede, porque nós não temos o campo TTL, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos garantir que, se a frame, isso a nível dos switches, né? O Layer 3 é a nível do pacote, e a nível dos switches, Layer 2, nós temos as frames. A nível dos switches, nós precisamos garantir que, se a frame for por um lado, ela não fique infinitamente a rodar. Então, como é que nós fazemos isso? Por exemplo, se esse gajo, o switch 1, enviar um pacote para o switch 2, o switch 2 vai enviar para o switch 4, o switch 4 para o switch 3, o switch 3 vai enviar para o switch 1, o switch 1 enviar para o switch 2, e teremos aí um loop. E esse loop teria a consumir recursos dos equipamentos até a memória ir à exaustão e destruir o equipamento ou tornar a rede toda inacessível. Okay? Como é que nós podemos interromper esse loop? Por exemplo, dizer switch 3 não envias para o switch 1. Ou seja, num dos caminhos, a porta fica bloqueada, de forma que, se o switch 3 enviar aqui para o switch 1, ele descarta o pacote. O STP, ele nos permite fazer isso. Ele vai dizer que, nessa rede de 4 switches, eu vou dizer que um desses switches vai ser considerado como o meu root bridge. Ok? Vai ser o meu root bridge. Ou seja, esse vai ser, vamos supor que seja o switch 2. E o switch 2 vai dizer, eu posso enviar frames por qualquer das minhas portas. E todos os switches vão ter que dizer, ok. Agora, qual é a minha porta mais próxima para chegar ao switch, ao root bridge? Por exemplo, eu vou simplificar isso, mas o processo não é tão simples assim. O switch 4 vai dizer, essa minha porta é a mais próxima para falar com o root bridge. Essa minha porta, o switch 1, é a mais próxima para falar com o root bridge. O switch 4 vai dizer, essa minha porta é a mais próxima para falar com o root bridge. Como eu já identifiquei qual é a minha porta mais próxima para falar com o root bridge, eu vou bloquear essa porta. Então, os frames seriam por aqui, mas por aqui o switch 4 não iria enviar, porque essa porta estaria bloqueada. Isso graças ao STP, ou Spanning Tree Protocol. Capiche? Tá claro? Leo aí, meu caro. Foi? Boa. Obrigado, obrigado. Ok. Vámonos. Tem um ping. Deixa eu minimizar isso. O departamento de IT já temos endereçamento. Agora vamos ver nos recursos humanos. Recursos humanos. Primeiro vamos configurar o SSID. Okay? Já viram como fazer isso? Config, porta 1, que é a porta do wireless. Vamos meter aqui RH. Vamos meter autenticação. CCI 65745. Ok. Pronto, está feito. Sair. A impressora. A impressora, não vamos fazer com que ela receba IPs de forma dinâmica. Ela suporta placas wireless, mas vamos usar a rede cabeada só para termos aqui um mix das duas redes. Então, eu vou aqui na interface FastNet 00 e isso está para estático. A minha rede de recursos humanos começa em 32, sendo que o gateway é o 33. Vamos atribuir o IP 192.168.1.34. A impressora e a máscara é 240. Precisamos do default gateway. Vamos aqui em Settings, estático, atribuímos o IP 133. Ok? Está feito. A impressora está na rede. Portátil, mesmo que fizemos no departamento de IT. Desligar, deitar essa placa, pegar a placa sem fio, ligar o portátil, config, wireless, alterar o nome do SSID, ok? E aqui há de ser recursos humanos, autenticação,
PCI SysOS 45, voltar, ele vai solicitar novamente um IP, 138, já está. Default Gateway também, ele vai solicitar o IP, há de ser 192.168.133. 17? 16? Ah, sim, 17. Essa é a segunda rede. Ok? 33 é a rede da recepção. Será que o portátil consegue falar com a impressora? Vamos lá ver. Olha, e tem algo... Pá, se vocês não usam tanto o Packet Trace, super, super fixe. Eu vou fazer uma simulação para mostrar qual vai ser o caminho que o portátil vai usar para falar com a impressora. Vamos aqui em simulação. Escolho quais são os protocolos que eu quero ver. Vou aqui em Edit Filters. Vou fazer em Show None. E isso é um ICMP. Eu preciso ver o WARP. E acho que é só isso. Só isso. O que mais é que eu tenho aqui? CDP, LLDP. Não. É suficiente. E agora, deixa-me estender isso, ou reduzir isso aqui um pouco. E aqui no meu portátil, eu disse que eu poderia pingar 192.168.1, essa é a rede 16, aquele é o 17, e a impressora meti 18. 192.1.18. Passo o Enter, ok? Deixa eu fazer o scroll. O que é que vai acontecer? Pessoal, isso é super fixe para vocês entenderem, de facto, quais são os protocolos a serem usados uma determinada comunicação. Primeiro, a nível aplicacional, não é? O ICMP é o protocolo a ser utilizado. Porém, existe aqui um processo pelo qual o router, o portátil precisa passar. Ele não sabe qual é o MAC address da impressora. Ele sabe qual é o IP. Então, primeiro, ele precisa descobrir, usa o ARP para descobrir qual é o MAC address da impressora, envia para o Access Point, o Access Point vai enviar para o switch vai fazer isso vai ser um broadcast, ok? Tem que enviar para todas as portas, ok? Enviou. Todas as portas têm que estejam na mesma VLAN, e pelo visto, eu errei no IP. 118, que ele deveria, a impressora deveria responder com o seu MAC address. Vamos lá ver. ARP. Não, falhou. Falhou por algum motivo. Ou primeiro ele vai falhar. Vamos lá ver. Ainda está no ARP. Está a tentar resolver. O primeiro pacote falhou. Vamos lá ver. É normal que ele falhe um pacote. Agora vamos já ver. O switch já sabe onde está o MAC address da impressora. Tem que enviar para a impressora. A impressora já não pode descartar isso. Descartou novamente. Então tem algo aí. Deve ter feito... Esse também vai falhar. Falhou. Vamos lá para o real time. Lá para o real time para entender porque é que está a falhar. Primeiro, laptop 1.21. Sim, eu devo conseguir falar com 1.17. Ok. Então, por que é que não falo com 18? Eu usei o IP 18. 1.33. Mas por que é que o default gateway afeta a comunicação da rede local? Não deveria? Ok, não está na mesma rede, faz sentido. Ok, deveria ser 18. Ok, faz sentido. Ok, agora sim. Então preciso mudar o gateway aqui para ser 17. Ok, pronto. Agora sim, 1.18. O pensamento estava bom, a configuração é que foi errada. Então, agora vamos lá. Novamente a simulação. Só quero ver ARP e ICMP. Primeiro pacote. Pronto. Não fiz por 18? Não fiz. Então, ele tem que enviar um ARP para procurar saber qual é o pacote. Eu tenho que fazer o que? Play? Para procurar saber qual é o pacote, qual é o MAC address associado à impressora. Novamente, enviar para o switch. O switch vai encaminhar para todas as portas. Eu já conheço o MAC. Vai enviar para todas as portas em que estejam na mesma VLAN. O router vai descartar e a impressora vai responder com o seu MAC address a dizer: eu estou aqui, esse IP pertence-me,
e o switch vai responder de volta para o access point, o access point vai responder de volta para o portátil, ok? Agora que o portátil já sabe o MAC address da impressora, ele vai enviar novamente um outro pacote a enviar o ICMP e já vamos começar a ter aqui successful. O primeiro é normal que falhe. Vamos lá ver. E agora? E agora? Então, tem que estar successful. Ok. Eu acho que ela agora já sabe. Ok. E agora vai enviar o ICMP. Se repararem aqui, isso tudo foi ARP para descobrir o MAC address. Mas agora, como ele já sabe qual é o MAC address, o switch já não vai enviar para o router, vai enviar diretamente para a impressora. A impressora vai dizer, ok, isso de facto é para mim. Vai enviar um ICMP reply. Ok. O switch vai responder novamente para o access point. E vamos ter aqui o primeiro successful. Então, ok. Pronto. Isto... Pessoal, epá, eu já apanhei uma dessas numas entrevistas e foi aquela casca de banana mesmo. Não entender o funcionamento dos equipamentos na rede. Ok? É básico, mas se nós não soubermos como isso funciona, esquece. Temos um grave problema. E o Packet Test ajuda a entender isso. Você, quando ele não estava a mostrar aquilo que eu estava à espera a ver, epá, algo aí estava errado. Ok? Agora, eu vou meter isso no pause. Por exemplo, se eu vier aqui, se vocês clicarem nisso, ok? Ele vai dizer passo a passo o que está acontecendo em cada camada. Olha, o source do pacote 1.21 com destino a 1.18, ok? Cada camada, qual é a informação, ok? Vamos indo. E tem aqui a opção Challenge Me, em que ele faz questões. What is the device decision? Ou seja, vai encapsular, queue, drop. Epá, procurem explorar o Packet Test. Parece detalhes básicos, mas acreditem que vai ajudar-vos muito mais adiante, ok? Pronto, e o ICMP vai funcionar. Nesse sentido, Silêncio, cara, esse pequeno simulado que faz da transmissão do prêmio, cara, ele fecha muito conceito que você tem aí, meio que não entende. Estavam falando do CDP, estavam falando do ICMP, do ARP, né? Toda na camada 2. Cara, isso é vivência. Você pode explicar para a pessoa que está entrevistando para você, né? Fácil, você tira de letra. Mas esse detalhe, cara, não tem outras ferramentas, não. Cara, nesse sentido, aí aproveita al 100% o Packet 13, o que estava falando do silêncio, né? É muito top, muito top mesmo. Olha, e a pergunta foi tão básica do tipo, como é que o teu computador tem acesso à internet? Epá, quando o indivíduo já tem uma determinada experiência de trabalho, esses conceitos básicos, tipo, acabam por ser esquecidos no tempo. E, epá, desde então, volta e meia, por isso é que eu disse que até agora eu ainda uso o Packet Trace, e mesmo para limar essas dúvidas, entender como o protocolo funciona, como as coisas funcionam, de forma que em qualquer cenário em que eu for, eu já sei, se isso não está funcionando, o problema tem de ser aqui. Okay? Não vou adivinhar, desliga o cabo, liga a energia, atualiza o equipamento. Não. O indivíduo precisa ter uma abordagem metódica e tu só tens essa abordagem quando, de facto, entendes e sabes como os protocolos funcionam, como os serviços funcionam. Okay? Vamos aqui para a recepção, para dispararmos. O que é que eu preciso aqui? O SSID. Config, port 1. Alterar isso para recepção, autenticação, PCI 65745, ok, fechar, printer, e agora aqui assim na 30 e qualquer coisa, DHC, o servidor, não, gateway, 192.168.33, e aqui o endereçamento 192.168, vamos usar o 34, só porque sim.
Olha aí o erro. Ele vai reclamar. Sim, tem razão. Tens razão. Ok, vamos lá. 192, 168, 134. Eu vou tirar aqui o último teto, 240. Prestar atenção. Settings 33. Fechou. O portátil mais rápido. Desliga. Tira a placa. Liga a placa. Liga. Config. Wireless. Aqui. Recepção. P2. Pre-share key. CCI 65745. Ok. Estou a escrever na minha cabeça. Ok. Tá tudo. Atar. Ok. Vamos lá forçar a redescoberta. Vai se ligar ao access point. Ótimo. 39. E o DHCP também. O router há de ser 33. Ok. Se eu vier aqui, eu devo conseguir falar com o departamento de IT, que há de ser o 7. Ok? Que é o tablet. Eu devo conseguir falar com os recursos humanos, que há de ser, não sei, como é que eu posso saber isso? Por exemplo, posso ir aqui no router, vamos lá ver se ele suporta esse comando. Show IP DHCP binding, ok? E o router, pelo facto de estar a trabalhar como um servidor DHCP, ele vai ter uma base de dados com a informação de todos os clientes a quem ele atribuiu o IP. É claro que a partir daqui eu não consigo dizer qual é o portátil, qual é qual, mas eu sei que os equipamentos nesta rede estão nos recursos humanos. Então, o 21, ok? Consegue falar. O 39, isto é aqui na área da recepção. E eu diria que esta pequena rede está implementada como deveria ser. Deixa lá ver. Um roteador e um switch, tem os 3 departamentos, cada departamento tem a sua VLAN e a sua rede, cada departamento deve ter uma rede sem fio para os usuários, cumprimos os requisitos, os dispositivos na rede devem ter endereços IPv4 automaticamente, à exceção das impressoras, os dispositivos em todos os departamentos precisam se comunicar entre si, já validamos que há comunicação entre eles, estamos a usar somente esta rede e implementamos todas essas tecnologias, pessoal. E é isso. Ok? A rede está implementada. Meu amigo. Okay? Isso aqui está feito. Hoje hemos tirado muitas dúvidas além deste laboratório e é bom também ter esse tipo de perguntas, né? Porque dá esse cheirinho para aquele que está começando e queira ir ao seguinte nível, né? Talvez essa pessoa que já está pronta também para ir ao seguinte nível, hoje ha tenido a oportunidade aqui. Cara, eu fico sem palavras, Silêncio. Muito agradecido mesmo. Nada, cara, mano, nada. Porque realmente, o que eu falei para você, né? As pessoas ficam perguntando-se, porque mesmo que nos cursos ou que encontram no Udemy ou qualquer criador em português, não vão muito aos detalhes, né? Porque acontece que muitos acham que já deveria saber, né? Mas, cara, não é bem assim, né? Porque se você adquire um curso, às vezes é para ser orientado por o professor, deveria ser um mentor, né? Para poder o guia. exatamente, né? E não vai muito por aí o mentor ou guia de um curso, né? Ele está mais preocupado em que obtenha sua certificação al final do curso com DAMPS e não entender realmente o que deveria, que isso vai passar factura na hora da entrevista, né, Silêncio? Esse pequeno detalhe de packet tracer, de falar assim, como vai um frame ou pacote através da rede, né, cara, implementa ou explica isso, cara. Isso é um gol, assim, de longe mesmo, né, de arco a arco, né, cara? É coisa de doidos, cara. Olha, isso aqui, eu volta e meia, eu criei um documento Word em que eu tenho a explicação, de acordo com o meu entendimento, a dizer o porquê que foi por aqui, a dizer que foi por aqui. E isso ajudou-me muito
não só no trabalho, mas também no exame CCIE. E é daquelas coisas que hoje eu não estudo tão por menor, tipo tabela CEF, que um gajo tem que estar a estudar agora para recertificar, ou FIB, mas eu consigo entender, né, como as coisas devem funcionar normalmente. Porque a tecnologia é assim, ela não vai mudar, ela tem de trabalhar assim. Quando ela não trabalha assim, então, peraí, aqui isso não deveria ir para o router. Equipamento na mesma rede, por que o pacote vai para o router? Tá errado. Porque eu já sei que pacote entre dois equipamentos na mesma rede para irem para o router, não devem ir para o router. Se está aí para o router, algo está errado. Acabou. Não procure mais fazer troubleshooting, não é? E tanto é que eu fui logo ver na impressora, ok, qual é o endereço? Porque se tivessem na mesma rede, a impressora iria responder. E são esses pequenos detalhes que, o Packet Tracer, pessoal, ele vos consegue dar. É leve, hoje já suporta muitos mais programas, muitas mais tecnologias, não tanto quanto os outros simuladores, os outros emuladores, mas, acreditem, não há desculpa para não usar o Packet Tracer, não há desculpa para, por exemplo, dizer eu não entendo bem como funciona o SPF. Esses protocolos podem ser suportam, com algumas limitações, sim, mas, tu sais do Packet Trace para um outro simulador quando as limitações já de facto forem, enormes. E aí podes ir por passos, por exemplo, o GNS3, que também consegues trabalhar sem consumir muitos recursos, e aí até outras soluções já como o EVE-NG ou PNet, ou outro como Cisco CML também, ou Network Bounce, existe hoje em dia várias opções para nós praticarmos recorrentemente essas tecnologias. E tome, essa é a parte simples. E como eu disse, tem a parte complicada, né? Ya iré, porque Lucas ya estaba ya lanzando ya ahí los spoilers ya. Já, eu vou pegar aqui. Não sei se salvo. Eu posso salvar isso. Pronto, vou salvar isso. Lo que eu queria um pouco saber, Silêncio, se você vai compartilhar esse material, né? E aonde que as pessoas podem ir, caso seja assim. Ok. Eu vou partilhar isso. Para o pessoal que já conhece, eu tenho uma plataforma, né, que é a www.silesiocarvalho.com. E eu vou procurar meter isso dentro do curso. Tenho lá vários cursos. Só que o facto é que tudo aquilo que nós vimos aqui envolve wireless, switch, router, impressora. Eu não tenho uma secção dedicada especificamente para essas tecnologias, então eu vou meter no curso Enarce. Deixa eu lá ver aqui. Eu vou meter isso no curso Enarce, então, direi que ainda hoje. E o Posso pessoal... publicar o link do curso seu de Arnarce aí? Vou pegar, deixa-me pegar aqui. Assim eu pego o link. Prontos. Para acederem o link ou o conteúdo, ok? Eu passo isso para ti. Não sei se consegues meter aí no chat. Passa por privado, por favor. Meti aí no WhatsApp. Tá. Ou dá para passar aqui? Pronto. Eu também meti aqui no chat. Ok? Pronto. Nesse curso, no Enarce, eu vou meter aí na secção recursos, onde vão poder baixar o ficheiro, vão poder baixar também esse ficheiro. Eu vou adicionar a parte complicada, que já vamos ver agora. E o pessoal que quiser praticar, pratica à vontade. Né? Vamos lá ver. A parte complicada é que eu tive que reduzir, porque o Packet Trace, infelizmente, não suporta muitas das coisas que eu quis que testassem. Yes, I want. Can be. Ok, acho que é fazinho completa. Acho que é isso. Pronto. Seria algo do gênero. Não seria, é isso. Ok? Como vem aquela rede, é idêntica
até esse nível é idêntica à rede que nós acabamos de fazer. Porém, temos aqui outros requisitos na rede. Por exemplo, temos aqui os provedores do circuito BGP, temos aqui o acesso a um servidor web, temos aqui uma nova extensão dessa mesma empresa com um servidor de HCP, ok? Como eu referi no Lucas antes, o serviço de HCP precisamos remover daqui desse router para passar aqui no servidor e o router vai ter que encaminhar os pedidos para esse servidor de HCP. Aqui na sede nós temos algo como um Wireless LAN Controller para gerir vários access points. Temos aqui um smartphone e temos um lightweight access point diferente desse access point. Aqui vamos ter que usar um protocolo FHRP. A comunicação entre esses dois sites precisa ser garantida usando BGP e infelizmente o Packet Trace só suporta eBGP neighborship, ou seja, estabelecer sessões entre routers que não sejam do mesmo autonomous system, e precisamos garantir que isso é um pouco mais desafiante. Tráfego com destino à internet precisa ser encaminhado por aqui. Tráfego com destino a essa rede precisa ser encaminhada por aqui. Caraca, okay? Esse é bonito, hein? Mais complicado, isso aí. Esse já... Isso aqui... quero ver, cara. Achas que ainda temos aí um tempinho para isso? Como é que é? Eu acho que vamos deixar aí para um próximo episódio, né, cara? Para que tenham... procurar uma data que não seja sexta-feira, né, Silêncio, para poder aí ter maior engajamento aí, devido ao que final de semana, você sabe, né, as pessoas ficam um pouco mais cansadas e sim, querem para dar oportunidade a essa galera, né, metade de semana aí poder ter mais interação, né? Lucas já aí, Lucas tá aí, Silêncio, parte 2, bora. Como? Lucas aí, falando aí. Por mim, bora. Quanto tempo acha você que consigamos fazer? Pronto. Cara, eu sou mais de ir a um segundo episódio. Podemos também? Podemos marcar aí, porque poderíamos apresentar el só que aí vai ter que ser muito mais complicado. Aí, isso é o mais interessante, né? Ampliar esta minha empresa aí, virtual aí, para poder ser... ¿Tú crees? Acredito que podamos utilizar otra herramienta también de emulación para poder hacer unas otras cosas más interesantes. Podemos. Confirma só aí no chat com o pessoal. Quem já tem o eVNG? Desculpa, quem já usa o eVNG? Porque existem determinadas limitações também no eVNG. Por exemplo, no eVNG não vamos conseguir simular o wireless. No Packet Tracer, muitas funcionalidades não vamos conseguir, mas, por exemplo, let me see. Ambiente do provedor, por exemplo, o provedor, super interessante, BGP, pelo menos, e BGP e eBGP. Aqui teríamos First Hop Redundancy Protocol. Aqui o DHCP Relay Server. Poderíamos também usar BGP, mas eu não quero pegar algo muito NAT para criar a ligação daqui para a internet.
Epá, que tecnologia mais é que o pessoal aí no chat gostaria de ver? E vamos adicionar. Hey, Samuel, ya conoce você. Não vou meter esse do ano. Não vou meter esse do ano. O SPF, ok. Podemos usar o SPF para garantir aqui o IBGP. Não. Vamos limitar aqui para 2 horas, né? Então, galera, aí se liga, a gente vai marcar aí uma data onde Silêncio também consiga estar, talvez um horário, 1 hora menos, né, Silêncio? Começar 19 horas, já que temos uma diferença de horário de 5 horas, eu acho, né, com o Brasil. Sim. Então, para você Sim, também por descansar mim. um pouco aí, poder compartilhar esse conteúdo que você faz com uma paixão que eu não vejo, cara, em muitos profissionais, né? Agradeço Obrigado. aí, galera, se vocês tiverem alguma pergunta para fechar já atividades de hoje. Estamos 2 horas e 35. Eu acho que a gente fácil esse lápis de hoje você consegue fazer em 2 horas, porque a gente deu cheirinhos de muitas coisas, né? Sim. E extrapolou um pouco o tempo, mas todo com o intuito, galera, de ajudar você e que você cresça, cara. Essa era a preocupação de nós como comunidade, né, Silêncio? Exato. Então, é isso mesmo, Silêncio. Tem suas palavras finais aí, Silêncio, a galera. Epá, para o pessoal, obrigado. Epá, o que eu recomendaria? Que procurassem replicar o cenário e até um desafio para vocês, né? Tentarem fazer já essa parte estendida no Packet Tracer, usarem um modo de simulação para entenderem como é que as coisas funcionam, para não ser só configurar, mas entender aquilo que eu referi no início, análise do negócio, interpretação do requisito do cliente, como traduzir a solução, o requisito em uma solução prática, não é? Quais as tecnologias a serem usadas, esse processo todo. Se começarem a fazer já desafios do gênero, vocês estarão já a preparar, ok, qual será o vosso próximo passo no que toca ao futuro profissional, por exemplo, se querem ser engenheiros, se querem ser técnicos, se querem ser arquitetos, vai estar muito relacionado com o tipo de skills que vocês forem aprofundado. E a ideia foi mostrar-vos isso, que normalmente em algumas empresas é específico a uma determinada pessoa, dependendo da dimensão da empresa. Em determinadas empresas, isso já é feito por uma única pessoa. Provavelmente, num próximo cenário, vamos ver como criar tudo on-prem, interligar com a cloud. O pessoal diz que isso é super complicado. Só é complicado quando nós não temos experiência, né? E a ideia é fazermos aqui pequenos passos certeiros, esclarecedores, sem precisarmos fazer algo super complicado. Por exemplo, isso é que eu não decidi começar por essa topologia muito mais complexa, que era mesmo para nós quebrarmos aquelas pequenas dúvidas que nós podemos ter às vezes. E depois, quando o indivíduo entende essas pequenas coisinhas, olha, consegues evoluir para 2 redes, com NAT, com MPLS, VRF, túneis, IPv6, e essas coisas. Mas primeiro temos que limar as bases, os fundamentos. Então, usem o Packet Tracer sempre que possível. E também, vão criando esses labs periodicamente para manterem os skills Fique bem gravado, afinados. né? Perder o medo também, né, Silêncio? O maior problema Exato, é a configuração, exato. perder o medo total, né? E já agora também, o pessoal que sabe um pouquinho, eu digo um pouquinho de networking, de segurança, de cloud cybersecurity,
Epá, procurem partilhar aquilo que vocês sabem, ou no YouTube, ou no LinkedIn, ou no Cisco Community, ou no Checkmate, que é para nós termos também aqui uma comunidade de língua portuguesa a crescer cada vez mais, ok? Para não ser só o Silésio, só o Tommy. Epá, eu acredito que todos possam ter algo a partilhar, né? O Samuel também já tem tentado a fazer isso, o Jonas, o Pedro, a ideia é termos mais pessoas a contribuírem mais para o crescimento do conteúdo tecnológico em língua portuguesa. E hoje em dia nós temos mais ferramentas disponíveis e acredito que cada um de nós também ganharia muito mais pessoalmente ao ensinar a outra pessoa. Ok? Caso queiram esclarecer alguma dúvida, bater o papo, podem apanhar mais no LinkedIn, né? Silésio Carvalho, no YouTube, Silésio Carvalho, na minha plataforma, Silésio Carvalho, no Instagram, Silésio Carvalho, só não tem o WhatsApp, Silésio Carvalho. Né? Mas... mas também de um consegue ir para o outro, então é tranquilo. Eu estou compartilhando aí. Ok, obrigado, Tom. Silésio, também... Eu acredito que só fica agradecer às pessoas por ficar conosco e ver que você está preocupado em su futuro, nos deixa feliz, cara. Señores, y aquí aproveche también a los que possam ver depois de la transmissão, já que por motivo X você não está hoje conosco. Muito obrigado, Silésio. Um abraço do coração, fica comigo aí e vamos que vamos aí, galera. Força. Bom descanso. Obrigado a todos por terem participado. Força. Este podcast de hoje para que llegue a las personas que están procurando este tipo de contenido. Y es gratuito y agradecer de corazón a Silésio por este apoyo a nuestra comunidad. Obrigado, Silésio. Galera, boa noite, bom final de semana a todos. Estamos juntos aí.